Pode mandar suas mensagens, hashtag FS Rádio Brasil. Tá aí o meu menino, tá aí o Pascoalzinho. Ó, dá um close do Pascoal. Legal, hein? Ó, barraca do beijo. Tá aí o Felipe Facincani, Fábio Azevedo e eles de volta. Uma salva de palmas. É uma. Ah, uma? Fábio Sormani. Não, mas eu... Não. É uma. Boa, Sormani, tá de volta. Merece mais. Então mande mensagem, mande seu WhatsApp também pra gente, 011 99390 4545. Pode mandar o Chupa Flavinho dizendo o nome, da onde vem a cidade, o estado. Pode mandar imitações do Facincani, ele conversando com o amiguinho dele. Pela volta do tá certo, uns pitizinhos dele. Não. Muito legal. Daqui a pouco, muitas informações do São Paulo. O Cueva foi bem, mas daqui a pouco tem mais informações. Eu tenho uma boa pra contar o que rolou ontem. Daqui a pouco eu conto o que aconteceu lá no São Paulo. Ô, Pascoalzito, o Corinthians joga amanhã contra o Racing da Argentina, né? Pela Copa Sul-Americana. Na versão internacional, Racing. Na versão internacional não, na versão sormaniana. O time é Racing. Isso é uma palavra inglesa. Se eles não sabem pronunciar, o problema é deles. Pronto, ele Certo, volta. Que é saudade Racing. disso. Não, mas é verdade. mentira. O certo é Racing. Agora vem cá, nós É temos... River Plate. Não é River Plate? Se for falar Racing, tem que falar River Plate. Vamos discutir muito isso daqui a pouco, se é River Plate ou se é Racing. O Marquinhos Gabriel ou o Pedrinho tá fora porque operou as amígdalas? Não, mas já voltou. Tá treinando com bola. Tá treinando. Mas não joga amanhã. Já treinou. Está sendo relacionado. Não, para amanhã não. A produção me passou que não joga. Ele já treinou com bola. Ele treinou com bola e estaria relacionado para o jogo de quarta-feira. Não sei se ele foi de fato relacionado, mas ele treinou com bola. Mas e aí? Continue. Acabando o programa... Mais reunião? Não, vou sair na mão, eu e mais um. Agora, deixa eu te falar, e o Marquinhos Gabriel tá fora porque tá aprimorando parte física? É, o Marquinhos Gabriel tá... Dia 12 de setembro tá aprimorando parte física? É, o Corinthians viveu temporada. essa mesma situação com o Wagner Love, está lembrado disso? O Wagner Love fez 2 intertemporadas Ó, a no produção Corinthians. me avisou que você tá errado, viu, mano? É. Que o Pedrinho não joga amanhã. Palmas pra produção. Uma salva de palmas, vamos dizer já. Não, eu falei porque ele treinou com bola. Ele treinou com bola. Você me jogou contra a produção. Não Voltou joguei. a treinar ontem, inclusive, voltou a Não vi a treinar com lista bola. dos relacionados, mas ele voltou com bola. E o caso do Marquinhos Gabriel é muito semelhante. O jogador perdeu o condicionamento físico. Esse negócio fica. O Corinthians ficou 2 semanas sem ter jogos. Depois mais 2 semanas sem ter jogos. Se o cara não se cuida, ganha peso. Peraí, isso aqui é papo de maluco. Teve duas semanas Ou seja, intercaladas. teve um mês. Como assim? Dia 12 de setembro, só- o Marquinhos Gabriel vai aprimorar Só que a do parte Wagner física? Love foi no primeiro semestre, né? Porque ele veio do futebol da Não, China. depois no Campeonato Brasileiro ele teve uma outra intertemporada porque ele estava mal tecnicamente. Mas o aí o Tite o Corinthians tirou do time para ele fazer uma outra intertemporada. Sim, exatamente. Só que a principal dele foi depois da eliminação do Corinthians para o Guarani, né? Ele veio do futebol chinês, o Wagner Love naquela ocasião, e ficou 2 meses em férias, porque o campeonato chinês termina em novembro e depois o retorno é apenas em fevereiro. Então, quando fez a pré-temporada em janeiro, ele fez o acerto com o Corinthians, ele estava, obviamente, completamente longe do ideal e muito também distante da parte física dos demais companheiros do Corinthians. Por isso que ele fez aquela pré-temporada, a segunda, né? Depois da eliminação para o Guarani. E aí, tecnicamente, ele fez apenas um reforço para aprimorar justamente esse final, diferente do Marquinhos Gabriel. Quem não vai poder jogar bem já é o Cleison, né? O Cleison que já jogou pela Ponte Preta. Ele não enfrenta o Racing. Aí no final de semana ele também não joga contra o Vasco, porque ele tomou o 3º cartão amarelo. E na outra semana ele não joga contra o Racing novamente na Argentina. Tá bem. Que beleza. Vai fazer uma pré-temporada. Vai fazer uma intertemporada também. Mas eu queria entender por que o Marquinhos Gabriel tem que aprimorar a parte física, dia 12 de setembro. Porque ele está fora do padrão que o Corinthians quer vê-lo Não jogando. cabe uma multa, não? Aí Cara depende. que 12 de setembro não está na forma física, tem que Depende. parar. Aí depende de como, importante a gente como o dizer. preparador físico do Corinthians encaminhou essa situação. E o preparador físico do Corinthians é extremamente competente. Além de extremamente competente, Valmir Cruz. Além de extremamente muito correto. Deixa eu só mandar um abraço especial que nos assiste todo dia, o professor Valdir Joaquim de Moraes, que está nos assistindo. Falei com ele, Um Benjamin. abração pra ele. um abração, professor Valdir de Moraes, que nos assiste todo dia aí. Tá aí Goleiro da primeira academia do Tá aí em Palmeiras. Porto Alegre, nos assistindo, se recuperando um probleminha de saúde. Aí um beijo pro senhor, professor Valdir de Moraes. Mas fala do Corinthians. Então, o Pascoal tocou num ponto que é importante. Muitas vezes, um jogador, ele não está bem porque o profissional da área
ou seja, o preparador físico não é bom, ou relaxou, alguma coisa aconteceu. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians é um excelente preparador físico, que é o Valmir Cruz, o Pascoal já falou quem é, eu conheço também, de longa data, o trabalho dele é uma pessoa espetacular como profissional e também um cara muito correto. Então, se tem alguma coisa errada com o Marquinhos Gabriel nessa altura do campeonato, ou seja, em setembro, eu acho que é relaxo do jogador. Acho. Então, cabe a multa. Acho. É isso que eu tô levantando. Então, aí é que tá. Se é relaxo do jogador... Precisa averiguar. Às vezes, o Pascoal sabe muito bem disso, os caras falam que ele vai fazer uma... Como é que é? Nada. Segue. Posso continuar? Por gentileza. Posso? Tudo bem? Sem atrapalhar, né? Por favor, né? Por favor, né, Ben? Às vezes os caras falam que o jogador vai fazer uma intertemporada, etc e tal, porque está acontecendo algum probleminha, para não expor o jogador, eles colocam essa condição. Ah, ele vai recondicionar fisicamente. Às vezes tem alguma coisa acontecendo que a gente também não está sabendo. É muito importante isso. Agora, um jogador como o Marquinhos Gabriel, que foi contratado pelo Corinthians, para ser titular, inclusive, ele realmente está decepcionando, gente. Está decepcionando. Ele nunca conseguiu jogar no Corinthians o que ele conseguiu jogar, por exemplo, no Santos. E eu achava que nas mãos do Carille, com o sistema mais definido e mais organizado, ele pudesse render mais do que estava rendendo. Disse isso várias vezes. Quebrei a cara. Eu acho que ele é uma grande decepção. E na ausência aí do Cleison, que não vai poder jogar... É Cleison ou é Clayson, hein? Cleison. O outro era o Clayton, Como que é o que é? Pascoal apelidou. Clayton. O Clayton voltou pro Não Atlético. tem Clayton, é Clayton, não, era Clayton que Clayton voltou para o O Atlético Clayton, Mineiro. que ele falou que era, Lembra? Ele era que o novo apelidou. Garrincha, Não, lembra? Pois é, Clayton. Clayton voltou para o Você Atlético que deu Mineiro. esse nome pro cara, Então, né, mas Pascoal? Não, ouviram o pai dele. O Cleison tá de fora. O Cleison tá de fora. O Romero... Gente, domingo contra o Santos, o Romero não jogou nada. E ainda quase foi expulso. E o Carille corretamente tirou ele do jogo. Ele estava completamente Mas está em ausente. viés de baixo que você tanto falava? Olha, Benja, eu não esperava por isso aí no Corinthians, sinceramente, eu não esperava. Eu achava que a campanha do primeiro turno era completamente fora da realidade e todo mundo concorda com isso. Mas essa realidade do Corinthians não condiz com o Corinthians, gente. Em 4 jogos, perdeu 3 e ganhou um só, não condiz. O Corinthians não é isso. Como não era aquele time do primeiro turno, também não é esse. O Corinthians é um time para ficar ali, ó, brigando, cabeça a cabeça com os líderes do campeonato. E não para ter essa vantagem tão grande. O primeiro turno foi completamente fora da curva. Pergunta a você que eu perguntei ontem para todo mundo aqui. O Corinthians corre o risco de perder esse título? Pode ser, porque se o Corinthians perder o título, pode ser considerado um dos maiores micos da história dos pontos corridos? Ou maior. Mais do que o do Palmeiras em 2009? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas por quê? Muito mais. Porque a distância que o Corinthians chegou a abrir... Qual foi a maior distância que o Corinthians abriu nesse O campeonato? Flamengo em 2009... 10 pontos. Eram 13. O Palmeiras Flamengo em tirou 13. 2009 estava 13 pontos. Palmeiras tirou 13 do Então, Palmeiras. eu tô falando, 2009 eram 13 pontos, por que esse vai ser o maior fiasco? Não, que pera um seria? pouquinho, mas aí- pera um pouquinho. O ele abriu Palmeiras 13 pro tinha segundo. uma vantagem de 13 pontos em relação ao segundo Ao colocado? sexto, não, ao sexto. Exatamente. Não. Exatamente. Percebe a diferença? Uma coisa é você abrir Você abre 13 13 pontos em do- relação do ao segundo, do segundo. Outra coisa é você abrir 13 pontos em relação ao time que vem lá de baixo e começa a mas comer se o Flamengo pela beirada. conseguiu tirar Entendeu? 13 pontos, Chegou, tá bem. chegou Não, um eu momento tô de entendendo. 18 pontos em relação ao quinto colocado. Exatamente. 20 O praticamente. Corinthians abriu 10 pontos em relação ao segundo colocado. Ninguém viu o Corinthians, gente. Só poeira. Só poeira. Ninguém enxergava o Corinthians. Por isso, na minha opinião, é um grande mico e o maior de todos. Entendeu? Se vem um time, que nem você falou, do Grêmio, abriu 11 pontos pro São Paulo em 90 e... Não, 90 não, 2008. 2008. 8. Mas o Grêmio não era o principal perseguidor. Havia uma disputa ali, o São Paulo estava brigando, o Grêmio estava brigando com alguém ali que eu não lembro quem que era. Agora, essa distância do Corinthians, que ele abriu e perdeu o campeonato, você perguntou, pode perder? Do jeito que tá, pode. Pode. Eu não acreditava. A gente até almoçando com o Mano, a gente até estava discutindo isso, a gente falou, pô, não tem mais como perder esse campeonato, o Mano concordou, etc e tal. Alguém esperava perder pro Vitória? Alguém esperava perder pro Atlético Goianiense? Então, essas Mas foram as perder pro partidas Santos, sim. cruciais. Perder pro Santos Perder é pro normal. Santos é normal. Não tem problema. O problema foram esses dois Mas jogos. o perder pro Santos é normal. Empatar ganhou em Chapecó, perdão. Jogando mal. Ganhou lá Mas no o perder, Ganhou. perder pro Santos na Vila é totalmente normal. Não Porém, na o Fábio sequência. Azevedo, não. A forma como perdeu. A gente não vai tirar os méritos do Santos, que jogou pra caramba. O Levi tá fazendo o time do Santos certinho. O Levi tá invicto. Eu falei aí. isso aí várias vezes. Também falou. Mas o que chamou a atenção no domingo é a forma como o Corinthians perdeu. O time do Corinthians dentro de campo,
O Corinthians perdeu pro Vitória e perdeu pro Atlético Goianiense, na minha opinião, jogando bem. Mas jogando bem contra adversários que não significavam muita coisa. Eu não acho que o Corinthians jogou mal. Eu acho também, eu discuti com ele ontem, ele falou que o Corinthians ele foi patético. O Corinthians jogou bem contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, porque o Corinthians jogou igual, jogou todos os jogos. A bola não entrou, o Corinthians errou demais. Os goleiros se destacaram muito. O Corinthians errou demais, mas jogou igual. Contra o Santos, na minha opinião, foi a pior partida do Corinthians no campeonato. Pior até que contra a Chapecoense que ganhou. Não. Eu acho que essa partida foi a melhor do retorno do Corinthians. Eu achei a pior. Foi a melhor partida do retorno do Corinthians. O erro do Corinthians, que eu acho que é um erro que o Carille tem que corrigir, é o seguinte, gente, o Corinthians está ganhando esse campeonato, como se diz no boxe, por pontos. Ele não tem que se expor. Ele tem que se proteger, só isso. E quando o Santos ele não tem se uma protegeu. vontade. Exatamente. Então, por isso eu que tava ele jogou assistindo o jogo, tava lá em Curitiba, na casa do meu filho, assistindo o jogo com ele. Eu falei pra ele, olha, o Corinthians tá fazendo um negócio que o Santos tá torcendo pra ele fazer. Indo pra frente. Então, mas eu acabei de falar, na sequência saiu o gol. Saiu o gol. Gente, o Lucas Lima jogou solto. Não, ele teve muito espaço. Ele teve muito espaço, mas é um cara que se desloca bastante. Não, vocês estão sendo injustos. Vocês estão sendo injustos. O Lucas Lima teve competência pra criar os espaços. Ele Saiu não teve pro lado espaço, do não. campo, Não, senhor, exatamente. Mas, Sormani, o Maicon e o Gabriel, eles deram muito espaço pro Lucas Lima porque ele se movimentou. Exatamente. É óbvio. O Corinthians, ele não tentou setorizar a marcação. Fabinho, mas da forma como você fala... Mas da forma como eles falaram, ele conseguiu isso. dá a impressão que o Corinthians ele não enfrentou ninguém do outro lado. E era não falei isso. Na minha avaliação, essa partida que o Corinthians fez domingo foi a partida mais interessante, taticamente falando, que o Corinthians fez no segundo turno. Por mais que tenha perdido também, foi, porque do outro lado era o Santos. Era um adversário qualificado. Você não falou isso. O Corinthians, diante do Atlético Goianiense, ele pegou um adversário muito fraco do outro lado. Não, pelo contrário, é verdade. É verdade. Atlético Goianiense e Vitória são adversários muito fracos, muito fracos. Então o Corinthians, ele naturalmente criaria oportunidades porque o adversário não exigia muita coisa do outro lado. Domingo, o Corinthians ele criou oportunidades, o Vanderlei foi muito bem também. O Santos mereceu a vitória porque foi melhor que o Corinthians, mas o Corinthians não jogou mal. O Corinthians criou oportunidades no segundo tempo. Sim, no primeiro tempo ele não criou nada. O Corinthians, mas ele criou, desculpa, Benja, mas ele criou oportunidades no momento estratégico do Santos, quando o Santos estava mudando o seu estilo de jogar na partida. Ele estava mudando. Ele começou a recuar para dar campo pro Corinthians. Nesse momento que ele estava se acomodando com um novo posicionamento em campo, o Corinthians se aproveitou e criou suas oportunidades. Ou seja, o Corinthians já não sabe sair pro jogo. O Fabinho, mas eu vou divergir totalmente do Mano. Totalmente do Mano. Primeiro que eu não tô... Normal, você sente prazer em fazer isso. Ontem nós recebemos o doutor João Zanforlin aqui. E hoje ele veio de novo, que é o advogado do Corinthians. Quem é o advogado do Corinthians? João Zanforlin. Doutor Mano Zanforlin. É, o Mano Zanforlin. Porque deixa eu te falar, quanto o Atlético Goianiense, Facincani, e quanto o Vitória da Bahia, o Corinthians perdeu O Corinthians teve organização. Perdeu inúmeros gols. O Corinthians perdeu os dois jogos, jogando igual, jogou o campeonato inteiro. O Corinthians contra o Palmeiras jogou igual, contra o São Paulo jogou igual, contra todo mundo o Corinthians jogou dessa forma. Contra o Santos, que o Mano falou taticamente, a parte mais interessante, para mim foi a pior partida do Corinthians. O Corinthians mudou o estilo de jogo. O Corinthians estava dando chuveirinho, o Corinthians deixou o Santos jogar. Mais de 40 cruzamentos. Contra o Atlético Goianiense, a mesma coisa. É lógico que eu não vou... na área o jogo inteiro. Isso aí não é tirar o mérito do Santos, para mim. O Santos merecia ganhar de 4, porque o Cássio fez 2 defesas absurdas. Mas se o Corinthians jogar contra o Vasco, se o Corinthians domingo na Arena jogar Corinthians... contra o Racing, que jogou contra o Santos, perde. Mas se jogar contra o O Vasco... Racing é muito rápido no É que contra-ataque. eu já estou falando do Brasileirão, porque nós estamos falando do Brasileirão, né? Então eu vou te falar, Pascoal. Se jogar, Fabinho, contra o Vasco domingo, igual jogou contra o Santos, vai perder o terceiro jogo na Arena Corinthians consecutivo. Ou seja, ele não pode se expor. Não. Ele não pode ir pra Tem cima que jogar pra igual propor tava o jogo. jogando. Ele não tem essa característica. Talvez o time que o Carille tem nas mãos não tenha essa característica. E tem que saber entender. É uma limitação, talvez. Então, assim, a questão toda é que o Corinthians perde um pouco da sua característica quando ele precisa mandar no jogo, mesmo dentro de casa. Se você pegar um exemplo do jogo... Principalmente dentro de casa. Mas, por exemplo, contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense, ele tinha que fazer isso. Porque eram os dois lá de baixo. Ele tinha que matar o jogo. E ele não conseguiu. O Vitória veio na estratégia que o Mancini montou naquela bola, ou numa bola ali, o Vitória teve até mais do que uma bola para matar o jogo. Inclusive saiu mais de um gol, um outro foi anulado, do Canu. Mas o Vitória mandou no jogo nas melhores oportunidades. O Corinthians teve muito volume, mas não teve Ô, Fabinho, acharam a forma de enfrentar o Corinthians? Acharam, claro, mas é normal. Campeonato de 38 rodadas, em algum momento, você vai achar. O Mancini sabe, é o cara que sabe melhor jogar contra o Corinthians. Na estreia, O tira 2 Atlético pontos. Goianiense também congestionou o lado do Claro. campo, obrigou o Corinthians a insistir por dentro e com a marcação
mais segura dos dois volantes do time adversário e inviabilizou a jogada por dentro. Pascoal, esse negócio de achou a fórmula. Todo mundo sabe a forma como o Real Madrid joga e ninguém consegue parar. Mas a qualidade, todo mundo sabe, não compara. então, mas é que tá. A questão é a O Real Madrid qualidade. tem dois Você colocou equipes. no primeiro turno, o Corinthians o Corinthians colocou no primeiro turno. Não, pera um pouquinho. Você colocou o Real Madrid e o Corinthians Você na mesma cansou frase. de discutir comigo aqui que o time do quê? Corinthians era bom. Mas eu Agora acho... você tá dizendo que não é? Não. Quem falou que o Corinthians tem qualidade é o Pascoal. Não. O senhor tá Não, bota dizendo, lá, né? o senhor. Tá perdendo. Pelo contrário. Peraí. Deixa eu terminar. O doutor João Zanforlini está aqui falando. Vamos lá. Manos Zanforlini. Esse negócio de descobrir a fórmula é muito relativo. O que vai prevalecer é a qualidade. O Corinthians ele não está conseguindo acertar o que acertou no primeiro turno. Tá na cara. Então O você está Corinthians não tá conseguindo- criticando o Jadson e o Rodriguinho que não estão acertando os Mas passes. também, Pascoal, o Eu coração só do acredito no que Corinthians, ele o falou coração do agora. Corinthians é o meio-campo. Eu tô certo? Como de abismado qualquer com o que ele pera, falou. Facincani. O coração, Mas tô abismado o com o que coração ele de falou, qualquer falando com o time amigo é o dele. meio-campo, tá certo? O Jadson e o Rodriguinho, eles não estão conseguindo jogar a mesma bola que eles jogaram há 6, 7 rodadas atrás. Tá na cara, Pascoal. O Corinthians hoje, quando ele não tem aí um jogador, por exemplo, o Jadson, depois que voltou de lesão, me fala a grande partida que o Jadson fez. Mas, mano, Ele só conseguiu voltou a engatar jogar no contra o Santos, Santos, mano. O Ele entrou em outra. o Corinthians conseguiu vitórias importantes e expressivas sem o Jadson. Mas aí que tá. Sem o Jadson. Exatamente. O Corinthians Mas conseguiu também o vitórias entorno. importantes. O segredo sem do o Corinthians sem o não é o Rodriguinho. lateral. Mas o entorno tá funcionando. Hoje não tá mais. Quanto tempo o Jadson ficou lesionado com a distensão muscular? O Corinthians continua Um em mês. primeiro. Depois conseguiu Cinco ganhar. jogos. Mas o Foi a fratura entorno na tava costela. favorecendo, o entorno tava O dando certo. lateral Hoje é o não tá dando diferente do certo. Corinthians. Mas por que Corinthians, você ele está caiu de abismado rendimento. com o Mano? Não, primeiro que ele colocou na mesma frase o Real Madrid e o Corinthians. Hoje eu acho Não, que eu não coloquei cabe. formas de jogar. Não, Eu não, falei, não, todo se mundo eu sabe for como é que o Real forma. Madrid joga e ninguém consegue Real marcar. Madrid- Lógico que não, porque o Real Madrid é um Barcelona, time e o o Corinthians é um bom Bayern. time, ponto. Calma que o Real Madrid vem com 2 empates consecutivos em casa contra times pequenos. Claro. Perdeu 4 pontos Sim, em é, casa. isso. Nós A estamos Juventus fora. também há 2 É, temporadas calma. começou assim. É a mesma foi campeão. coisa. Calma, É, calma. não, normal, Bom, mas é. fala. O Real Madrid sempre tem tropeço Por e não que você está aconteceu nada. abismado com o Mano? Não, justamente por isso. É impossível você colocar Real Madrid e Corinthians hoje em qualquer mesma Mas, frase. mano, Peraí, você não sabe a forma como o Real Madrid joga, é isso? Esquece. Claro Isso que eu você sei, não sabe, então. mas é imparável o Real Madrid, pela Mas aí qualidade que tá, individual, seu Facincani. porque os caras na A fórmula, questão não é eles se descobrir a distribuem fórmula. na mesma forma. A questão não é descobrir a O Corinthians fórmula, é a o time que questão se é a você qualidade. congestiona o meio, o Corinthians não sabe mais o que fazer com a bola. Como não? As principais jogadas do Corinthians são pelas laterais. Então, e cadê o lateral esquerdo que é o diferente? Tá Tá fora. lesionado, Então tá pronto, lesionado. então hoje o Corinthians é um time previsível de marcar. Não acho previsível. Sem o Guilherme Não Arana acho não tem previsível. Corinthians hoje. Desculpa. Não é um exagero O falar que Corinthians- o Guilherme Arana é discordo, a peça diferente discordo. do Corinthians. Que o Guilherme Claro Arana que não. é uma peça fundamental nesse esquema do Corinthians, também acho que seja. Mas o Corinthians, se amanhã o Arana for embora, na sua opinião, o Corinthians acaba. O Arana, Fecha, sem o fecha, Arana, fecha a ou porta. acho uma... Fecha. Não tem Nossa, hoje, vou não embora. tem hoje. Calma. Eu vou embora. Põe Tem o outro, Moisés, peraí. então. Então põe no GC, produção. O Facincani acha isso. Se o Guilherme Arana for embora, o Corinthians fecha a porta. Não fecha a porta, mas É, o esse senhor time deu a desmonta. entender. Esse Olha, time isso, desmonta. fazer uma pergunta O só, por cérebro do gentileza. time é o Arana, então? Do Pois Corinthians, é, desse eu Corinthians, concordo com Olha, você. quando Desse olha, Corinthians, não. olha só, É o Arana. quando é o o jogador Jadson, mais regular desse quando Corinthians. o Jadson machucou, todo mundo falou, agora o Corinthians vai despencar. despencar, porque é o É. cérebro do O time. que aconteceu? O Corinthians não despencou. O Rodriguinho ficou fora. Quando o Pablo machucou, falou, agora vai desmontar a zaga, vai entrar o Pedro Henrique, o Corinthians Balbuena continuou em machucou. primeiro. Depois machucou o Balbuena. Aí o Rodriguinho machucou, agora ferrou, olha o meio-campo do Corinthians. Agora é o Arana? Agora descobriram que o cérebro está no lado esquerdo. Pois né? é. Descobriram não, pra mim sempre foi. Ah, para. Pra Para. mim sempre Então, foi. craque Aliás, do eu conheço então, o Guilherme craque Arana. do- Aliás, eu conheço o Guilherme Arana. Dá o posse do telefone de dele, quando ele- então. Não tem problema, eu te faço pô. depois. Para. O Então, Guilherme Arana é o craque do já campeonato. Já É o craque um do jogador campeonato. diferente há 3 temporadas, quando ele surgiu da base campeão da Copa Bom São Paulo. substituto pro Marcelo no Real Quando Madrid. o Guilherme Arana, não é exagero, Ah. quando o Guilherme Arana, Estourou esse ano, ele vai teve, Facincani. ele estourou esse ano porque o Tite ficou com aquela história de Estourou esse meritocracia, ano. Estourou colocando o porque- Wendel na lateral. marcado. Tite é. Quando o Fábio Santos saiu do Corinthians, ele colocou o Tite é Wendel. um O péssimo Guilherme Arana avaliador. o substituiu com muita propriedade. E naquele campeonato, ele terminaria o campeonato como titular, só não terminou porque ele também se machucou em 2015. Ou o senhor não está lembrado que o campeonato O terminou Arana com o ganhou Iago espaço com a saída do improvisado Wendel. na lateral esquerda. Não poderia queimar etapas, Facincani. Que queimar É etapa? como se O cara é fosse bom uma arte jogador. marcial. Você não pode O pegar Tite faixa também preta tem com 2 defeito. meses E de o faixa defeito branca. dele foi Eu ser quero ele só segura muito o Guilherme para Arana. estabelecer assim, só um momentinho, um pouquinho de calma, eu queria que o senhor me respondesse assim. Diga, o seguinte. Pascoal. Mano, ou incoerente. Não, Como o pelo senhor, contrário. o Mano Zanforlin. E eu te O jantei Moisés é do mesmo nível. Não é. Mas eu prefiro o Marcial.
Eu prefiro o Marcial. O Marcial Aí do você mesmo improvisa um nível do volante Arana, e lateral improvisado, esquerdo. mas Mas você você tá vendo a Então incoerência pronto. dele? Mas Facincani, dificilmente um clube ele vai ter da mesma qualidade o Perfeito. titular e o reserva. Perfeito. É justamente o step do teu carro. Concordo, Ele não é tão caro. mas só quanto o que pneu hoje tá pro rodando. Corinthians ele é fundamental. E se o step não é da mesma Ô, forma, e o lateral é Facincani, fundamental, Facincani, pronto, desmonta. Eu Perde respeito, muita eu respeito qualidade. sua avaliação, mas você está sendo simplista. Mas é verdade. Não dá pra Simplista o não. sucesso do Corinthians São fatos. somente ao O Arana Guilherme se orelha dele machucou, fica são 3 vermelha. derrotas em Mas 4 o jogos. Facincani não te É ofendeu. coincidência, mas eu Não, não não, entendi. simplista Se não. fosse simplista, queria esse argumento. Não, ele já me Apelou. ofendeu. Não, essa não é ofensa. Não, Eu te contra-golpeio com o argumento. O Arana Então, mas se então machucou. traga, porque até são agora você 3 não apresentou. derrotas em 4 jogos. Coincidência. Não, é uma coincidência. Coincidência. Claro que não. Coincidência. Como coincidência? É evidente O que time é. sentiu. O Guilherme Arana é um cara que ele faz falta no esquema tático do Carille. Evidente que faz. Evidente. É claro que faz. É um cara de qualidade. Só que Facincani, o Corinthians não gira em torno do Guilherme Arana. Para esse time, o esquema passa muito pelo Guilherme Arana. Mas como Muito passar pelo pelo Guilherme Jadson, Arana. como passar pelo Não, Rodriguinho, não. como passar boa, pelo você O Maicon, segredo desse como time passar é... pelo do campeonato é o Guilherme Arana. Não, desse Corinthians é o Facincani, melhor o sucesso jogador. do Corinthians é ser um Por time homogêneo. vez. Pelo seguinte, não. Tá ruim, Porque ruim. quando o Jô puxa a bola, ele puxa a marcação junto, e o Jadson e o Rodriguinho se infiltram pelo meio para encontrar o espaço, a ultrapassagem do Guilherme Arana só se Facincani, peraí. Facincani, de 0 a 10, que nota você deu pra argumentação do Mano? 1. Mano, que nota você deu 0 a 10 pra argumentação do Facincani? 0, ganhei. 1x0 pra mim. O negócio é o seguinte, fato. 1x0 pra Nossa, mim. Facincani, você tá sem personalidade. Você tem que ficar de O casa negócio é o pensando. seguinte, uma coisa é você falar, meu time é dependente do Cristiano Ronaldo, meu time é dependente do Messi, meu time é dependente do Neymar. O Corinthians ele Cada sempre um se tem a destacou realidade dentro que do Campeonato merece. Brasileiro, Facincani, por ser um time homogêneo, por ser um time que um joga pelo outro. Você tem uma peça ou outra que pode se destacar individualmente, como é o caso do Jadson, do Rodriguinho, do próprio Guilherme Arana, do Jô num outro momento. Concordo, mas esse time, ele funciona como se fosse uma engrenagem. É um movimentando o outro. Não é um único jogador que faz a diferença pró ou contra, Facincani. Eu respeito seu sim, ponto de vista. tem sim. O Guilherme Arana faz Eu falta, mas não dá concordo pra na atribuir engrenagem. as derrotas do Corinthians ao Facincani. Só uma coisinha, Se você um analisou minuto, Corinthians e por favor. Vitória, o Corinthians ele criou oportunidades aí de poder vencer a partida. Teve, E não ninguém teve a falou da competência. ausência do Arana. Pois é, não teve a competência de colocar Eu a bola falo. pra dentro. O Eu Corinthians falo. ele criou oportunidades contra o Atlético Goianiense, não teve a competência de fazer Eu o gol. falo, O sentiu Camacho falta perdeu um de- gol sem goleiro. Se tivesse vencido essas partidas, você não estaria falando aqui de Guilherme Claro que Arana. sim. Então isso Claro que prova sim. que o argumento Aliás, não foi Só claro. não venceu. Aliás, o mano, fato é que não venceu. é a Mas é que primeira tá, vez. aí tá usando o C. Não, tá usando não, o C. você não. Tá usando o C. É a constatação. Fez você falta. que tá usando Não, C. você tá- Você falou fez assim, falta. se tivesse vencido, Se não estaria tivesse falando. vencido. Venceu. O Pra Guilherme mim, não. Arana, Fez gente, com falta. todo respeito ao Não, Guilherme eu acho Arana, que ele ele tá não é o exagerando. Messi. Ele não é o Messi. Eu acho que o Felipe está exagerando. Então pronto, a partir do momento que você acha que ele está Eu- exagerando, você concorda comigo. Não, eu Não, acho que não, você não, tem não. razão em relação. O Corinthians caiu porque o Guilherme Arana não jogou? Não é só isso. É muito pouco. Você foi simplista. É muito Não pouco. fui simplista, é Tô um dos dizendo, eu grandes não preciso usar ele simplista e usei muito pouco. Não, Percebe? não, mas Ao invés de você- falar é que- simplista, é que eu falei assim, muito pouco. Você acha que o Tem que, simplista é muito alguma agressivo? Eu acho, explicação tem acho. que ter para esse Espera viés de só um baixo. minuto, olha aqui, olha aqui. Alguma explicação tem que ter para o Pra viés esse de baixo. viés? É o Ele viés de pode baixo. usar tá? viés de baixo? Eu Olha posso aqui, usar, olha posso aqui. usar o viés de baixo? Olha aqui. É o viés, termo é claro. Quando o Jadson machucou, ganhou. Quando o Rodriguinho machucou, Sim, ganhou. ganhou. Quando o Paulo machucou, ganhou. Gente, essa Quando aí a Arana agora, machucou, não ganhou. Ah, quando o craque do time, o craque do Pô, mas campeonato... antes o cérebro do time era o Jadson, depois era o Gente, Rodriguinho, é só- depois é era só- é só a vocês. base da zaga era o Pablo. É Agora- Mas eu Guilherme Arana sempre e falei que Maicon. Guilherme Arana... por favor. vez. É só vocês pegarem os números do campeonato. Nos jogos onde o Corinthians teve posse de bola, ou ele perdeu, ou ele empatou, ou ele teve muita dificuldade para ganhar. Nos jogos onde o adversário teve mais posse de bola do que o Corinthians, 95% ele ganhou esses jogos. Porque o que está acontecendo é muito simples, é aquilo que o Ben já falou. O pessoal já descobriu como é que se joga contra o Corinthians. Deixa a bola para ele. Se vira aí com a Se bola. vira com a bola, ele não sabe o que fazer. Porque ele precisa de espaço para jogar. Ele precisa de espaço para jogar. Os seus dois meias são muito rápidos. Rodriguinho, Jadson, o seu lateral pela esquerda, como falou o Felipe, é muito rápido. O Fagner pela direita, idem. O Gabriel é um jogador que subestimado, mas que aparece muito bem lá na muito frente, bom ajudando jogador. o pessoal lá da frente. Maicon é muito bom. Você tem o Maicon, é excelente. O que eu quero saber de você é o seguinte. Tá o que eu quero previsível. saber de você é o seguinte. Que cabe ao Carille, nesse momento, descobrir um jeito de fazer o Corinthians. O Corinthians precisa se reinventar nesse momento. Mas ele falou. Se ele não conseguir, até o final do campeonato, construir um novo Corinthians, o Corinthians vai ter muita dificuldade. Você acha que o Vasco vai sair pro jogo O que eu quero perguntar pra você... Acho que não. Eu assisti Vasco e Grêmio. Você assistiu? Assistir.
Se o Vasco jogar igual jogou contra o Grêmio, o Corinthians vai ter dificuldade. E jogou igual contra o Porque o Fluminense Vasco jogou contra o Grêmio igual o Corinthians joga. Mas, ô, Sormani, você acompanhou as derrotas do Corinthians contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense. Você deve ter acompanhado os jogos. O Corinthians, ele criou inúmeras oportunidades. Não acho que, descobriram a forma do Corinthians jogar. O Corinthians, ele foi incompetente nessas partidas. Contra o Santos, eu não vou qualificar aqui, Pascoal, porque é normal, é uma derrota na Vila Belmiro, tá na conta. O que não tá na conta é uma derrota contra o Atlético Goianiense. Vamos levar em consideração o seguinte, só vamos levar em consideração o jogo do segundo turno. Como é que ganhou o jogo da Chapecoense? Ganhou no final do jogo, um gol mascado. Sem querer. Não, sem querer não, Pascoal. O Corinthians Não, o gol foi sem querer. Não, mas foi gol. O jogo foi dominado. Não, sem querer não vale. Não. O gol foi sem querer ou não foi? Mas foi sem querer. Ele tentou dominar a bola, no que ele bateu na bola, a bola entrou. Perfeito, Sem foi querer dominado. também vale, Pascoal. Sim, Não, vale. tô dizendo que não vale. Tô dizendo Mas foi que não sem vale. querer. Eu tô mostrando pra você Você tá como as coisas... deturpando Não, ele. ao contrário. Presta atenção. Sem querer, você também faz filho, Pascoal. Mano Zanforlin, presta atenção. que é isso, Mano mano? Zanforlin, presta atenção. Eu vou explicar pra Só você. mais tarde pode No fazer? jogo Claro. contra a Chapecoense, o Corinthians jogou mal e foi presenteado com um gol. Ponto. Jogou contra o Vitória da Bahia, não teve competência em alguns momentos na armação das jogadas. Mas criou oportunidade. Calma, mano. Peraí, você tá Em meio outros vem cá, você tá momentos- rolando lero. Em outros Quanto a momentos- Chapecoense, nós falamos aqui, é Jogou sorte. mal. Não, é sorte de Sorte de campeão. campeão. Acabou a sorte de campeão? Não acabou a sorte, não é sorte de Como não? campeão. Nós falamos aqui os depois da adversários, Chapecoense. eu estou mostrando para vocês essa frase, que os adversários estão marcando Peraí, melhor o time do contra a Corinthians. Chapecoense nós falamos aqui. Não se exima. Eu não. Você falou que no Que balaio, isso, eu não Pascoal? tô no Eu tava de balaio. férias, eu vi o Falamos papel, aqui eu vi que o- Eu não tô no balaio. estava aqui, animal. Você tava Faz um aí? tempão. Eu não tô no Sorte balaio. de campeão. Ou seja, não faz joga tempo nada que e eles acha não um vão gol. Acabou a sorte de campeão? Como acabou a sorte? O Benjamin... Responde. Pode ter Você tá acabado. gaguejando. Se acabar a sorte de campeão, se acabar... Você acredita em sorte, cara? Não, Tá vendo? eu não Ele acredito tá nada demorando disso. 40 segundos pra Só pra responder dizer sim ou não. Quer Só ver? pra Fala dizer assim, Cane, acabou a sorte de campeão? O Corinthians não teve sorte, teve competência, mas Não. está sendo previsível agora. Peraí, competência tem que ter, mas time pra ser Não, campeão tem que ter sorte. Precisa ter sorte também. Precisa ter Como sorte. não? Precisa ter sorte. É que eu não acredito em sorte. Isso é arrogante. Não Lógico acredito em que- sorte. lógico Sorte que não. sorte. Em Lógico que azar, tem sorte. acredita? Também não. Acredito em incompetência e competência. Eu não. Eu diferente. acredito em competência, mas precisa ter sorte e azar. Claro que precisa. Todo mundo na vida tem O sorte e Corinthians contra a azar. Chapecoense, ele levou sorte. Então, sorte de campeão. agora o senhor está admitindo. Mas valeu, Pascoal. mas valeu. Bom, agora há pouco o Pô, senhor não ele muda admitia, agora também, o senhor já outro está também que admitindo. muda opinião sobre É que o questão senhor tá falando também. que Dá não pra existe entender. sorte. Não, eu não tô falando em nada contraditório. disso. O senhor deve entender que não existe sorte. completamente contraditório. Uma hora ele fala que sim, outra hora ele fala que É, não. não. Nem ele Aí- sabe aí o que o ele time tá joga falando. bem, aí Só não pra joga dizer o bem. seguinte, Peraí. Eu sou Na contraditório. mesma frase você falou que o Corinthians jogou bem com naquela todos os partida jogadores contra a jogando mal. Chapecoense, o senhor disse, sorte de campeão. Não. Tem até no GC. Viu? Tem uma Pode botar frase lá, lá. pode botar lá, um por procura vez. lá. Pois é, Procura o lá, Sormani vê se voltou, tem. deu ontem. Tem aqui, foi ó, demais. o Pascoal no GC assim, ó. Procura Corinthians lá. com sorte de campeão. Não. O senhor tá até com essa Não, cabeça. mas Eu Ontem disse aquele dia... você- Calma! Ó, para! É que ontem Calma. ele se Gente, superou. o Sormani voltou. Voltou toda aquela... endoidecido. Calma, gente, um por vez, quem tá em casa não ouve. Só quero dizer, só para eu vou Também. vou facilitar a vida de vocês. E para de gaguejar também. Não, o Você tá- Corinthians... A única que tem essa prerrogativa aqui sou eu, hein? O Corinthians está sendo melhor marcado pelos adversários e não está encontrando o caminho. Ou falha na finalização ou falha na armação. O time do Corinthians contra o Santos não foi o mesmo Corinthians do primeiro turno. Do segundo turno, o Corinthians está sendo horroroso. Então, por Dá você, pra o Corinthians vai entender? brigar contra não, pra não senhor. cair. O Corinthians está dando oportunidade para os adversários. Mas Só falou que óbvio. os adversários não estão querendo essa oportunidade. O Grêmio não Corinthians quer. está em viés de baixa? Claro que sim. O Renato Gaúcho tem razão? Claro. Não, eu não concordo com despencar. Eu concordo Não, com o pera. Corinthians. O time, 3 derrotas em 4 É o jogos. 18º do segundo Pera aí. turno de Eu despejo. não- vamos 3 derrotas em perguntar. 4 Eu não jogos. concordo com pera, despencar. Sim, mas o que é? Eu vou te beliscar. Vou despencar na tabela. Só um minuto. Opa, mesma Agora, coisa. agora eu vou repetir. Mesma coisa. Não, vai Só despecar no os Corinthians só campeonato. despegou na tabela porque os outros são Pera. incompetentes também. Deixa eu falar. O Facincani te trucou agora. Pode trocar. O Sormani perguntou, o Corinthians está em viés de baixo? Você falou Está. sim. Aí o Fabiano Azevedo falou, o Renato Gaúcho tinha razão, despencou, você falou não. Não. Aí o Despencar Facin... na tabela, Pera! não. Aí o Facincani veio e falou pra você, como não?
4 jogos, 3 derrotas, não é despencar? Mas aí eu pergunto pro senhor, despencou de onde na tabela? Porque os adversários foram incompetentes em outros Despencou de onde? A frase está errada. O Renato. O aproveitamento despencou. Sim, o Corinthians tem 20% de aproveitamento no segundo turno. Pra quem teve 80 e 20, não é despencar. O Corinthians é arremessado pra baixo. No segundo turno, o Corinthians está em 17º. E o Corinthians, se você comparar o primeiro turno e o segundo turno, o Corinthians pulou de ponta cabeça no penhasco. A frase do Renato não é deixa eu falar só o Ele seguinte. disse que é despencar no campeonato, Não, na tabela. Na tabela. Não, ele falou na tabela. Ele falou, só não despencou na tabela porque os outros foram incompetentes. Peraí, vem cá, o Fábio Azevedo. Mas despencou. Como assim vai despencar no campeonato e não vai despencar na tabela? Qual a diferença? Pode ser uma consequência da outra. Ele perdeu 3 partidas e não despencou na tabela, mas está despencando no campeonato de aproveitamento. Porque os caras, Fábio, porque os caras não venceram. Se os outros tivessem vencido, o Corinthians já tinha despencado. Olha lá onde é que está o Corinthians. Não, mas pega a classificação geral do Isso é o campeonato. segundo turno. Não. Sim, mas isso é para demonstrar como caiu de rendimento. Então o Renato tem razão. É natural. Então o Renato tem razão. Natural não é. Você pega o primeiro Natural, segundo turno. Gente, Houve uma queda analisem o Deixa o campeonato Zé Forlim falar. O Fala. Corinthians pulou de bank jump no Só um segundo turno. minuto, Facincani, só um minuto, sem Só que ele gritaria. bateu e voltou. Não, mas sem gritaria não tem graça pro programa. Não, mas aí depois nós vamos botar o pessoal da blazer, produção- terno e gravata. Não, pelo E vamos, contrário, então vamos ninguém começar tem. o programa do jeito que eu quero. É que senão ninguém ouve Boa nada. tarde, começando Senão mais ninguém um ouve Fox nada. Sports Rádio. Boa tarde, Felipe Facincani. Boa tarde, Benja. O Corinthians É uma está em viés de honra. baixa? Eu não digo um viés de baixa, mas eu acredito que o Corinthians tem aí a tênue possibilidade de, quem sabe, perder O Facincani trabalhava na barraca do peixe, cara. Ok, muito obrigado. Oswaldo Pascoal, o Corinthians despencou na tabela? Não, senhor. Ainda não despencou na tabela. Perdeu potência no campeonato. Perdeu o quê? Potência no campeonato. Perder potência Mas Perder potência. Nada, hoje em dia tem uns remedinhos. É, mas pro time não dá. O negócio Só é o na seguinte, altitude. É, Fala. na altitude tem. O Corinthians, se vocês não pararem perguntou para pro Sormani. analisar... Você não perguntou pro Sormani educadamente. Precisa. Eu nunca Vocês vi. pararem esse para não dá. analisar o Mas não, mas eu aproveitamento queria do Corinthians. ver, Facincani, o programa tá rolando, Facincani. É aqui, ó. Ó, quando você... Ó, vou te passar um feedback. Não. Você olha pra câmera, Não, olha sabe na por quê? TV. Por Mas exemplo, se eu sabe tiver na por quê? TV, Olha eu sei aí, qual Qual é o é. problema? Não. Eu tô em quadro, senão Só começa a pra mim. Estou com o Brian De Palma aqui Não, na mas não nossa... é, tem que priorizar quem tá em quadro. Por Não, exemplo, hoje agora quem tá em começou- quadro, a Hoje palavra é começando sua. mais um Martin Fox Sports Scorsese Rádio. por Estamos ali. recebendo o Martin Scorsese, é italiano. Martin Scorsese. Palma pro Vamos lá, Scorsese. vamos lá. Vamos analisar o aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro é de 72%. É um aproveitamento de time campeão. O primeiro turno do Corinthians, ele chegou a alcançar quase 89% de em alguns aproveitamento. momentos quase 90. Não, Sim, não, 89 bateu os quebrados. 89 os quebrados. 89,9, quase 90 de aproveitamento. É um aproveitamento surreal. Então, é natural que acontecesse em determinado momento do campeonato uma oscilação. Então, o Todo Renato time Gaúcho passou tem por razão. isso. Pera, não tem e eu vou falar o porquê. Não, mas o Renato ele é bem- Gaúcho, deixa eu terminar, Facincani. Deixa eu terminar. O Renato Gaúcho, tá te ele intimidando, hein, utiliza Facincani? a expressão da seguinte forma. O Corinthians vai despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ponto. É essa a expressão que ele usa. O Corinthians não despencou. Não. Desde quando ele falou isso, até agora, o Corinthians era líder quando ele disse e o Corinthians permanece na liderança. Ou seja, não despencou na tabela. Porque- O que houve foi, de fato, aí, uma oscilação no Não, aproveitamento. mas foi uma Peraí, queda só um minuto. absurda, não foi uma Mas de oscilação. quando ele Mas então disse- despencou. Mano, mas quando o Felipe falou uma coisa que ele tem razão. O Mano tá mal? Não é questão, eu não vou ficar julgando aqui, porque Mas o que não que cabe você a acha? mim Se pudesse julgar. entendeu? Se pudesse julgar, eu acho que o Mano tá meio contraditório. Não, pelo contrário. Meio, Argumento sólido. A tabela me favorece. Mano, Não, o grande Deu problema, F5 na o grande- tabela de o grande- vocês. o grande Tabela do problema- segundo o grande turno. problema- Te favorece. Eu não entendi. O líder é o Corinthians. Meu argumento tá pró-tabela. Tá. O grande problema, o Filipe falou, é verdade, alguns times, especialmente o Grêmio, não soube se aproveitar disso. Sim. Por exemplo, o Corinthians está em viés de baixo, despencou na tabela, despencou, só que o próprio time do Renato Gaúcho não se aproveitou disso. Mas Perfeito, despencou na obrigado. tabela Aproveitou. Obrigado. A Obrigado. É só vantagem você quando ver o Renato falou isso era de 7 não, pontos. mano, e continua em 7, a então questão, a questão aí não é você olhar pontualmente a tabela. Emocionalmente despencou. É você Emocionalmente olhar o despencou. desempenho. Por exemplo, nos últimos 10 jogos, não estou pegando agora só o segundo turno, estou pegando os últimos 10 jogos, o que significa 11 partidas do primeiro turno. O Corinthians tem um aproveitamento de 50%. E a campanha dele é a campanha de 7º colocado da competição. Nos últimos 10 jogos. Sim. Eu não estou falando da campanha só do segundo turno.
Estou falando dos últimos 10 jogos. Uma campanha de 50%. Despentou? Claro que despencou. Claro que sim. Agora, Óbvio. os outros não tiveram competência. O próprio time do Renato não teve competência para se É aproveitar a pergunta que ele faz pra ele mesmo. O Corinthians despencou, Renato? Sim, despencou. Seu time fez sua parte? Não. Não fez. Então, os times vão oscilar. Ponto. E o Grêmio também Ele não oscilou. errou no que ele falou. Fábio O que ele Sormani. previu da queda do Corinthians brusca, ele ele acertou. Mas quando ele Só fala que que ele foi despencar na incompetente. tabela do Campeonato Brasileiro, quer dizer, despencar o meu E entendimento é o despencou, seguinte. o Corinthians está na Tá em primeiro, 17ª cai pra colocação quinto. no Isso é segundo turno. despencar. Tá em Gente, primeiro, cai pra décimo. Isso é você- despencar. Um time de Gente, a gente não 80% pode. de aproveitamento não pode estar no Despencar, segundo não, turno não com na 20. tabela, despencar o Mas foi a rendimento. frase que ele Gente, disse. nós estamos criando Ele uma disse despencar na polêmica tabela. em cima, de novo, dessa frase do Renato Gaúcho, que não tem a menor quem relevância. ressuscitou isso foi o O Facincani. Renato fez uma previsão do que ia Foi o acontecer. A previsão dele aconteceu. Tá certo, ele tá correto. A previsão dele aconteceu. Emocionalmente, o Corinthians despencou? Eu acho que passa por um momento difícil. E como é que vai ser agora, a partir de agora? Porque a gente cansa de falar que esse time do Corinthians é frio, é calculista, é time que não sente. Como é que funciona agora? Domingo pega o Vasco, Tá muito que vem empolgado de uma boa vitória contra o Grêmio. Duas boas vitórias. Estreia. O Fluminense antes. Sim, mas Mas tudo é. bem, é verdade. Vem duas boas vitórias, tá brigando lá para conseguir a vaga pela Libertadores. Ele voltou a jogar Tem bem. o Zé Ricardo, né? Tem o Nenê, que nem o Fábio falou, voltando a jogar. E aí começa o jogo. E se né, o Corinthians leva um gol, vai ter aquele equilíbrio emocional que tinha antes? Ou começa o nervosismo? Eu acho que vai depender muito do Até do porque, jogo. desculpa, no mesmo horário o Grêmio pega a Chapecoense. Exato. Deve ganhar. Deve ganhar. Mas assim como ele devia ganhar do Avaí, não ganhou. Chapecoense que Certo? mandou embora hoje mais um treinador, o Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio foi mandado embora, mas o Grêmio deve ganhar da Chapecoense. A tendência é essa, mas o Grêmio também devia ganhar do Avaí e não ganhou. Perdeu no Rio Grande do Sul por 2-0. Ô Benja, acho que isso passa muito pelo jogo de amanhã contra o Racing. Perfeito. Eu ia Se falar o isso. Corinthians não vencer o Racing, se ele perder ou mesmo empatar, ele vai entrar muito pressionado no final de semana. E perde a confiança da muito, torcida. muito. O Olha, torcedor começa- agora é 1h35. Nós estamos falando do Corinthians há quanto tempo? Por quê? Porque o Corinthians merece tudo isso. Porque está numa situação muito complicada. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Ninguém imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu no primeiro turno. Mas aconteceu. E aí a gente, né? Agora, o segundo turno era tão imprevisível quanto o primeiro turno. Tá E nós estamos discutindo isso. Gente, a situação é complicada. Não acho que é fácil. Agora, se ganhar o jogo amanhã contra o Racing, que é um time argentino, tinhoso, Rápido. A competição é importante competição também. é importante. E o Carille falou que quer ganhar as duas. Se ganhar amanhã, robustece pro jogo contra o Vasco. Agora, se jogar mal amanhã e não vencer, contra o Vasco da Gama, vai ter problema. Como é que aquilo é? que o Fabinho falou. Como é que é? Já vem de duas. Aí o brocha. Corinthians ganhar, o que Vai pegar acontece? O Vasco. Não. Se perder, Não entendi. Não, se o Corinthians ganhar, eu gostei do adjetivo. Robustece? Robustece. ele vai usar. O Fabinho falou. O Vasco vem de duas vitórias importantes, tem um treinador novo, o cara o momento é totalmente favorável, ao contrário do que acontecia com o Milton Mendes, que o ambiente não era bom A para o defesa jogador. não levou gol nos últimos 2 jogos, era a terceira pior do Só campeonato. que- Isso tudo ajuda. O Fábio, Breno voltou bem. Vai olha jogar só, bem, o Anderson Martins em começa a duas ganhar semanas, ritmo. em 2 semanas, o Corinthians pode ter uma sequência negativa de que um dos piores times da temporada sequer conseguiu. 5 derrotas consecutivas. Olha que coisa. Não, mas não são 5. Tem a Chapecoense É, no meio. Não, do jeito que tudo fala. vai dar errado. Tudo vai dar errado. O Corinthians É o briga profeta pelo do rebaixamento, Não, pelo eu Facincani. dizendo O que Facincani é o guardião do inferno. Ele tá Não, com o tridente na frente. Ué, ali tem que do trabalhar com a capeta. realidade. Ele Mas é verdade, pode tudo sim. pra você vai dar errado. Ele pode conseguir Profeta a do vitória. Apocalipse. Mas é uma realidade. É O senhor, impossível. seu cajado e o céu escuro Isso é atrás de você. impossível Vai de pro correr? inferno, tudo Claro vai que dar não. errado. O Corinthians pode Ele é terminar o o Luca domingo dos com 5 Flintstones, derrotas Irmã não é nada perto consecutivas. dele. Sabe o furacão? O Irmã não é Corinthians nada pode perto de terminar você. o domingo Tá de com 5 brincadeira. derrotas consecutivas em 15 não é dias. nada também perto Isso é de trágico. um outro furacão que passou por terras conhecidas. Uma tal de República das Bananas, aqui na América do Sul. Aquele Lima não chega nem perto daqui. É verdade. Olha, Mas, ó, vamos- o Corinthians, eu vou me embasar no que disse o Paulo Lima, que foi um cara que trabalhou no jogo do Racing no final de semana. Ele falou, o time do Racing é horroroso. Falou, o Corinthians ele vai vencer. E eu acredito. Não, o O Racing não é Pascoal falou horroroso. que é melhor que o fraco. Barcelona. Gente, não, Não, o melhor que o Racing não é Barcelona, horroroso, não. Igual aqui, ó. O Eu Racing vi tem o o jogo Ibargui, do Racing, o eu vi o Racing jogo tem o do Lisandro Lopes, o Racing tem um bom atacante, que é Um o meio menino joelho. que veio da Universidade Católica no ar. Tem o Meli, o meio-campista, que é bom Noir. jogador.
Não, Luiz, Noir francês, né? Noir francês. Aí você tem o Grêmio lateral que é bom. Peraí, só uma parênteses. Eu queria que você explicasse Se o sobrenome é francês, é Noir. Na França. O argentino, ele adora falar errado. Uma coisa que eles mais gostam de fazer é falar errado na Argentina. Ele ia chamar... Mascherano é Mascherano. Bianchi é Bianchi. River Plate, Racing, Racing é Racing. O Noir. É Noir e os caras chamam ele de Noir. Noir, não existe isso. Se o sobrenome é francês, é preciso ver isso. É francês? Então é Noir. É igual o vinho, Pinot Noir. Pinot Noir? Não. Exatamente. Olha só, da Vila Maria para os vinhos franceses. É sangue de boi, pai. Eu vi. Deixa eu falar um negócio de vocês. Eu preciso encerrar. O time do Racing não é essa porcaria aí. Ao contrário, mas é o que eu acabei de falar. Tem peças individuais muito Vai boas. pensando que o time do Racing é porcaria. Eles perderam. O time do Racing Eles tomou perderam um monte de o Mano pontapé. falou que é fraco. O time do Racing tomou um monte. Esse Temperley que jogou com o Racing deu um monte de pontapé no Racing. Um monte Não, de tentou pontapé. parar o Racing a porrada e ganhou Peraí, na o bola. pontapé vale gol? É isso? Mas eles tentaram parar o Racing no pontapé. E ainda deram Mas o Corinthians não vai contra-ataque fazer pro isso. Racing. Mas o Ainda Corinthians não deram vai fazer contra-ataque isso. pro O Racing. Corinthians não vai dar pontapé no Racing. Claro. Agora você falou, quais Mas jogadores do mas Racing? aí Vamos lá, eles vamos lá, deram você falou. contra-ataque Acabei de para o falar, Racing. você tem o Lisandro Lopes, que é um bom atacante. Lisandro um bom Lopes, que tá atacante. parando o carro na vaga de idoso, que ele não consegue andar muito porque ele tá com problema no joelho. Mas até 6 meses não jogou também. Até 6 meses você aposentou o Jô. Você aposentou o Jô em dezembro ninguém. e hoje você quer o Jô na seleção. ninguém. E o Lisandro Lopes agora você tá aposentando e amanhã ele pode Peraí, ninguém. quem acha... vai lá. Não vou porque eu tenho maior medo dele. Eu tenho medo que ele tire uma faca. Ele vai te morder. Quem Não, acha... vem cá, Quem acha... Pera, índice palmômetro do programa. Quem acha agora que o Mano foi muito bem no argumento, bota palmas. Quem acha que o Felipe Facincani agora pegou ele numa betoneira, passou em cima, deu ré 100 vezes e voltou? Olha, ele se aplaude, carinho. Pra gente, é lógico. Pra gente eu não gostar de mim, eu vou por quê? Chega! Pra gente encerrar o assunto. Você tá gritando hoje, Se eu não gritar, velho, vocês não dá. Traz o troféu, vem Vocês cá. não dá, não. Vocês não dão. Oi, vem cá, traz o troféu. Eu não dou mesmo. Quer que você vai lá, levar o Jorge, troféu vem cá. pra ele. Tá carente hoje. Poxa, Dá um abraço. pô, você já quase arrancou a orelha no Faz camarim. um carinho na orelha. Por que você tá Não, fazendo- não põe a mão na minha orelha. Faz um carinho. Merece. Ele tá bravo comigo Um beijinho porque na ele orelha. estava na maquiagem e eu fiz motocicleta nele. Faz novo pra gente ver. A Não, motocicleta, eu pra peguei quem as tá em orelhas casa dele. e não sabe, faz ali de Ele novo. tava lá, eu peguei aqui, fiz apertando, ele ficou nervoso porque as orelhas dele ficavam desse tamanho. Parecia o do marido da feiticeira do seriado, lembra? O James. James tinha 2 orelhão. Quase, ó, na época, pra quem é mais velho, se botar uma Charles, ficha aí, ligava nesse orelhão. Pra gente encerrar o assunto do Corinthians, vamos ouvir o Cássio. E daqui a pouco, tudo sobre o São Paulo, hein? São Paulo Futebol Clube, vamos lá. O que dificulta é que a gente vem de 2 derrotas, então... Mas a gente não está feliz, lógico, a gente ficou muito chateado ontem com a derrota, mas isso até ontem. Hoje já tem que virar, assim como nós, quando víamos ganhando, não ligávamos não, mas tipo, pensávamos jogo a jogo e em vitória, esquecíamos que nós tínhamos conquistado as vitórias antes, eu acho que na derrota também, tem que ser da mesma maneira. Eu acho, perdemos, ficamos muito chateados. Mas já tem que pensar, quarta-feira tem outro jogo, final de semana tem outro jogo, então já virar o disco, que quarta-feira a gente tem um jogo muito importante pela Sul-Americana. E eu acho que nada melhor do que, depois das 2 derrotas, buscar uma vitória para se reabilitando. Nós temos que estar concentrado, focado no nosso objetivo. Nosso objetivo é sair vitorioso e, se possível, sair vitorioso sem tomar gol em casa, a gente leva uma vantagem um pouco maior. Porque depois, na casa do adversário, a gente tem chance de fazer o gol e confirmar a classificação ou ganhar também. Eu acho que esse é o nosso objetivo, sempre buscar a vitória, independente de for em casa ou fora. Mas é um grande confronto, esperamos que a gente possa sair vitorioso. Então tá aí o Cássio aí, falando aí. Vamos amanhã, você acompanha esse jogão pela Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing, 21 horas, aonde? Aqui no Fox Sports. Show de cobertura, show de transmissão, de reportagem, muito bom. Tem que assistir aqui. Não vai na Arena Corinthians, assiste no Fox Sports. O semblante do Cássio estava muito para baixo, hein? Agora chegou o homem que analisa Pronto, o semblante. igual o Mano Mas queria que o agora. cara chegasse assim, ó. E aí, galera? Beleza? Olha. Tá, 3 jogos o dia que a que gente o não Cuca ganha. se apresentou lá Pô, no que Palmeiras, legal. o senhor disse, olha como é que tá a cara Sim, do mas o Cuca tava chegando. O semblante tá para baixo. Por isso perdeu o Cássio entrou na entrevista coletiva mórbido, para baixo. Você queria que ele fizesse o quê? Malabar? Você quer que ele entre de ponta cabeça, quatro dando baianos, cambalhota, joga de pro alto. sunga? Tá de brincadeira, Quer que ele Pascoal. entre de Nossa, sunga? cara, que absurdo. De Nossa, peitinho de o fora? Pascoal é o plantador de crise. Pascoal, ia mudar o assunto, você continua.
Não, ô Cássio, a próxima vez que você for convocado pra coletiva, Carmen Miranda. leva 4 laranjas e começa a fazer malabares. Isso, quer ver? Vai fantasiado de Carmen Miranda. Quer ver? Mano, você foi atropelado. Carmen Miranda é só um sem fantasia. Fica quieto. Mano, você foi atropelado 500 vezes nessa última semana. Você perdeu todo o teu dinheiro. Pois é. Tá certo? Vou falar, e aí, mano, tudo bem? Pô, beija, pô, essa gaiola na minha perna, show de bola, meu, ó, bate aqui. Essa é brincadeira, Pascoal. Essa gaiola. Ô, Pascoal. O que demonstra o que o senhor está dizendo. O senhor acabou de interpretar Pascoal, você tem que viver o momento. O Cássio, ele tá certo, ele não tem que chegar fazendo malabares. Sua interpretação... Ele não tem que chegar contando piadinha, não. O momento do Corinthians não favorece, então ele tem que buscar a vitória. Imagina no São Paulo, então, Olha, como é que inclusive tá. ele disse, o falou, Corinthians se é líder do quisermos ser campeonato, campeões- tá assim. Imagina o São Paulo, então, como é que tá. O Cássio, quando ele terminou a silêncio. coletiva, ele falou, se quisermos ser campeões do Campeonato Brasileiro, precisamos de um algo a mais. E tá correto. Não tem que ficar tapando só com a peneira, não, seu Zé Tem Paulo. algo a mais. Ou ele queria que ele viesse dando pirueta. Pois é. Fazendo estrela. Duplo Esbacado. escarpado, né? O Cássio mais Olha, uma o vez, Tutu calou escarpado, é isso que você quer. o nosso representante jurídico do Corinthians. Ele foi calado mais uma vez, até pelo jogador Ele é do Corinthians. representante jurídico. É, jurídico e afetivo. Aí, Afetivo não, ele não torce pra ninguém. Ah, não. Vai, Pascoal. Eu não sou Vamos identificado com nenhuma torcida. Vamos pro WhatsApp. Pensa que vamos ver agora quem que o Pascoal vai plantar mais crise aí. É o plantador Eu de não crise. planto nada. Ô, Quem vamos planta é lá. agricultor. Parabéns lá. para os agricultores que salvam esse país. Vamos lá. sempre. Deve ter um Vamos lá, WhatsApp. Olha o que os caras estão falando. Salve os agricultores. Os caras estão malucos. Meu Deus, Vamos manda lá. abraço. Vamos pro WhatsApp. Eu sou Netinho de Jacareí, São Paulo. Queria saber a respeito do Muricy. Eu ouvi falar o Pinote agora que o Muricy vai ser coordenador de São Paulo informalmente. Queria saber se isso vai ajudar o São Paulo, se isso tem algum fundamento para ajudar o São Paulo a sair dessa fase aí. Beleza? Sormani, você é monstro. Vai, São Paulo! Sormani monstro. Então, já que ele falou que o Sormani é monstro, The Monster, o nome do Muricy tem sido muito cogitado. Não para ser treinador do São Paulo. O Muricy não quer ser treinador. Ontem eu comentei, eu liguei para o Muricy, falei com ele de manhã. O Muricy é comentarista, né? Trabalha no Sport TV, o Muricy tem contrato. O Muricy falou para mim, você me conhece, você sabe que eu não gosto de romper contratos, eu gosto de cumprir meus contratos até o fim. O Muricy está no momento da vida dele felicíssimo, está bem de saúde, está bem com ele mesmo, se tornou avô, né, pela primeira vez, está curtindo a netinha dele, né, e está lá se aprimorando na nova função dele, que é de ser comentarista de futebol. Agora, tem o lado emocional da coisa. Muricy nunca negou, Fábio Sormani, você também conhece o Muricy muito bem, que ele é São Paulino fanático. Ele começou a vida dele no São Paulo, o pai dele era São Paulino, ele é São Paulino, ele é tricampeão brasileiro, pós-Tele Santana, eu acredito que é o maior treinador da história do São Paulo, a meu ver, tem uma identidade. Quando a coisa estava degringolando aquela vez, lá foram chamar o Muricy, ele entrou lá para ser treinador, entrou no Morumbi e falou, aqui é trabalho, meu filho, o Morumbi desabou. O torcedor de São Paulo, quando ouve o Muricy falar, ouve, presta atenção. Tem aí um dilema. O que vai pesar? Você acha que o Muricy ajudaria a resolver os problemas do São Paulo hoje? Desse se jeito, vier não. como Informalmente, um auxiliar, um também acho a mesma coordenador? coisa, né? Eu, Pascoal, eu comecei a falar, o Pascoal concordou comigo também. Acho que não. Se ele tiver a filha ajudar o São Paulo, ele tem que se debruçar nessa tarefa. Ela não é simples. E não é qualquer coisa que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo corre um risco muito grande de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você quer ajudar, você tem que arregaçar as mangas e ir até o fundo do poço tentar tirar quem está lá embaixo, no caso do São Paulo. Informalmente, uma ligação aqui, outra ali. Quando der, eu vou. Hoje não dá, eu tenho dentista. Amanhã, quem sabe, o encanador vai em casa. Assim não dá certo. Ou você assume essa bronca para valer, ou não pega. Eu acho isso, Pascoal. Eu também penso como você. Esse é um compromisso muito sério. Então vamos lá. E se ele resolve? O Muricy não é esse negócio do informal. Eu conheço bem, você conhece bem também. Deixa eu te perguntar. Vamos supor, é uma suposição. Porque eu também não sei se o São Paulo vai convidar ele ou não. Não sei. Mas vamos supor que o São Paulo chega e fala assim, Muricy, e eu conheço o Mujica, chegar lá com essa frase, precisamos de você, ele já vai balançar. Como se foi da outra vez. Então, se for lá na casa dele e falar, Muricy, precisamos de você, ele balança.
Ele disse que ele não foi procurado, né? Então, Mas o Pinotti hoje, na entrevista que ele deu para os repórteres, ele falou que o Muricy seria bem-vindo. Então, eu tô falando, supondo que ele convide o Muricy. Fala, precisamos de você, tá aqui, ó, carta branca, ó. O Muricy aceita? Para ser o administrador do futebol? O diretor? O manager, alguém para ficar acima do treinador e conversar com o Dorival, com os jogadores. Eu estou propenso para dizer para você que sim. Eu tô na tua. Mas eu o Muricy... estou propenso para dizer... Você, ele vai aceitar ser treinador? Não. Treinador não. Coordenador? Vamos repetir que senão as pessoas estão falando que nós estamos dando informação. Estamos falando caso o São Paulo convide o Muricy Ramalho para ser um diretor ou um manager, ou sei lá o que, o termo aí. A nomenclatura não importa. Para ser o cara. O Muricy aceita ou não? Eu acho que não. Sabe por quê? O Muricy, pelo que ele deixou a entender, Pascoal, ele aceitaria conversar com o elenco, ele conversar com o Dorival, mas não é aquele negócio de vínculo diário. Não, o informal... Ele vai lá né, para conversar, o São Paulo vai não dar precisa, uma força e etc. Com todo respeito mas não é ao aquele São Paulo. negócio do vínculo diário, sou um funcionário do Hoje clube. o São Paulo não precisa de nada informal. Nada informal. O São Paulo já tem muito problema para resolver. A família deixa? Já tem muito problema. Essa função? Nessa função eu acho até que sim. Acho até que no sim. olho desse furacão? Não vejo grande diferença. Não, ele não vai... Há diferença. A atenção do dia a dia, a atenção do treino, a atenção do banco. A atenção é a mesma. Diferente. Exatamente. Ela é diferente porque você se posiciona num outro lugar. Outro patamar. Mas o risco é grande, a pressão é a mesma. Vão cobrar dele. Exatamente. É o nome dele. Vão cobrar dele. Muricy, não sei o que lá. Agora, percebe? Porém, eu, se fosse ele, por tudo que ele já construiu no São Paulo, pelo momento que ele vive agora, como profissional de imprensa, trabalhando numa outra emissora de televisão, tá com a vida tranquila, acabou de ser avô, tem uma netinha que tá curtindo aí, vai pegar esse abacaxi pra quê? É por isso que eu não foi acredito. ele que plantou essa fruta. Mas é São Paulo, pra ele funciona de outra forma, senhor Armani. Na cabeça dele funciona de outra forma. A palavra São Paulo Futebol Clube pro Muricy agradecimento. O Muricy... Não, pera um pouquinho, ele não ganhou nada de graça do São Paulo. Não. Mas ele é grato ao São Paulo. Sim, mas ele tem nós somos gratidão. gratos. Ele retribuiu com 3 títulos brasileiros. Mas não diga isso pro Muricy. E evitou uma queda em 2013. E evitou uma queda. Não diga isso pro Muricy. Porque ele vai dizer que ele continua devendo pro São Paulo. Mas eu ouvi a declaração do Muricy e volto a falar. Eu não entendi que o Muricy ele está disposto a deixar o cargo que ele tem hoje na emissora para se dedicar ao São Paulo 100%. Tanto é que ele falou, vou a conversa, falo de graça com o Dorival, com o elenco, com quem precisar falar, mas é aquele negócio pontual. Vou falar, não é do dia a dia. Vou falar um negócio para você. Diga. Conheço um pouco o Muricy. Se for falar com o Muricy, usar as palavras certas, dar autonomia, dar carta branca e falar a frase Muricy, o São Paulo Futebol Clube precisa de você, ele aceita. Mas até que ponto que ele acredita nisso? Porque deram autonomia pro Rogério Ceni, pelo menos o papo foi esse. Em 7 Rogério, meses. Você é o cara, você é mito, usaram as palavras certas, até que convenceram o Rogério Ceni. Chegaram no momento lá, falaram, Rogério, desculpa. Não convenceu, vem cá, ninguém convenceu o Rogério Ceni. O Rogério queria ser treinador do São Paulo, é diferente. O Rogério não estava lá nos Estados Unidos, na Disney, com as crianças e ligaram para ele. Mas eu acho que ele antecipou algumas etapas. Não, isso é outra história, não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo, o São Paulo foi lá. São Paulo não foi lá. Benja, clube nenhum no Brasil vai dar autonomia para um cara. Nenhum. O Fábio Carilli não tem autonomia? Ele tem, mas ele não está acima, por exemplo, do Roberto. Se o Roberto falar, não dá para fazer isso, o Carilli não vai ultrapassar. Mas o Muricy não vai ficar acima do presidente. No futebol tá. No futebol tá sim. E outra, se o Muricy aceitar o seu cargo de diretor do São Paulo, não tem a menor dúvida que ele terá carta branca. E digo outra coisa, o Dorival Júnior precisa de ajuda. Dorival Júnior sozinho não tira o São Paulo do buraco. Não tira. Ontem, não sei se você estava assistindo, porque ontem eu conversei com o Muricy, né? E eu falei, se o Muricy não aceitar, eu iria atrás do Emerson Leão, que é amigo íntimo do Dorival Júnior, são amigos de 500 anos, é um cara que também mexe e tal. Não tem, foi campeão com o São Paulo em 2005, mas não tem a identidade que o Muricy tem com o São Paulo. Então eu sugeri o Leão. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês, o Muricy, eu acho que se for uma conversa forte, batendo no emocional, com carta branca, com isonomia para ele, com autonomia, eu não tenho a menor dúvida que ele aceita.
Eu tendo a ficar... O Muricy é muito isso aqui, ó. E ele é eternamente agradecido ao São Paulo. E Só outra uma coisinha, coisa. hoje tem reunião do Conselho... O Dorival Júnior sozinho tira o São Paulo do buraco? Não tá. Ele tem já tem 10 jogos e não demonstrou Deixa eu perguntar um negócio Aliás, pra você. hoje na reunião do Conselho... Posso pontuar tem uma com ele? reunião Peraí, do deixa eu Conselho. antes de você falar da reunião do Conselho, porque você é muito bem informado. Eu recebi uma informação. Ontem, é verdade que, minha fonte é boa, mas as tuas, né? O Dorival Júnior estava dentro do vestiário, reuniu todo o elenco e falou, agora eu vou sair e vou deixar vocês resolverem sozinho todos os problemas. Virou e deixou os caras no vestiário meia hora. Isso aconteceu? Aconteceu. E te digo que os jogadores ficaram perplexos. Os jogadores do São Paulo, por quê? Vocês se resolvam entre vocês? Isso é praxe aqui. Que ninguém resolveu nada. Os jogadores falam, pô, nós vamos falar o quê? Era a hora É isso que aconteceu? Na hora eles deveriam ter aproveitado melhor a circunstância, mas o Dorival fez isso sim. Disse para os jogadores, agora vocês resolvam com você. E os jogadores... Como o Mário Sérgio fez com o Viola e Sim, com, só com com o o Viola e com o Marcelinho. Marcelinho. Ele fez com todo o elenco. E eu já vi isso em alguns lugares algumas vezes. E os jogadores não entenderam Os jogadores e ficou um clima de... Falar, pô, Na é verdade, os jogadores entenderam. Na verdade, os jogadores entenderam. O que eles não querem é assumir responsabilidade. E ninguém resolveu nada. É uma outra coisa. Era para resolver o Cueva com o time, era para resolver o jogador que fala que isso aqui, o que não marca na frente para correr para marcar, o que não marca do lado para correr. Era para eles tinham que se conversar Mano, entre treinador eles. que tem que fazer a cobrança tem coisa em que o cima de todo jogador mundo? conversa com o jogador, mano. É. Né? O Mano sabe disso, você sabe disso, Benjamin. O jogador cobra do jogador. O jogador clama muitas vezes para o técnico. Eu digo, professor, deixa a gente conversar 15 minutinhos entre a gente. O Dorival deu uma grande chance para os jogadores do São Paulo. Deu uma grande chance para os jogadores do São Paulo. Eles não souberam enxergar. Ele não pode ficar 24 horas por dia passando a mão na cabeça de cara que, né? Acho que já entende um pouquinho de maturidade. Porém... Né? Todos são pai de família, todos ganham muito bem, todos são estáveis na vida. Pera lá. Você vai precisar agora de um treinador 24 horas por dia, precisando passar a mão na cabeça do cara para fazer o que ele faz. Ó, você tem que pagar conta, você tem que fazer aquilo. Agora você fala isso, fala assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Mas é por isso, Felipe, que o Dorival fez o que fez. Tá certo. Entendeu? Deixou os jogadores... Escuta, vocês precisam se entender. Porque eu tenho limitações, todos nós temos. O que eu posso fazer pelo São Paulo, eu estou fazendo. Eu não posso resolver por 30. Exatamente. Pô. Deve ter alguma coisa que vocês têm que conversar e tentar descobrir o que está acontecendo. E não tinha, então. Mas não teve o efeito que o Dorival imaginava. A minha fonte diz Não é prato pronto. que na hora... Não é Pode não ter prato dado pronto. nada na Peraí, hora, como mas não daqui a teve pouco pode efeito? dar. Dentro do vestiário, não. O efeito... Posteriormente, o Cueva pediu desculpa. A diretoria... Não, isso aí Isso não foi... não Isso foi não foi... efeito, não. Pera, são coisas diferentes, Uma mano. coisa diferente da outra. Os jogadores não se acertaram nada entre eles. A informação que eu tenho é que no vestiário ficou um clima de uma interrogação gigante. A diretoria do São Paulo pediu ao Cueva, nós vamos mostrar a coletiva, foi a diretoria com o jogador. Sim. E o Cueva, nota 10. Mandou bem. Nota 10. Mas ele mesmo falou. O Cueva foi nota 10 no que fez ontem. Pediu desculpa, foi humilde, acabou com a polêmica, Mas ele fez o certo. Antes disso, Benja, antes da entrevista do Cueva, o próprio Cueva disse que ele conversou com o Rodrigo Caio por WhatsApp. E aconteceu O exatamente WhatsApp o que eu não é na disse. reunião Mas- do vestiário, não, estou mas- contando uma outra depois coisa. se reuniram no desse vestiário episódio, e conversaram. Depois desse Foi o que ele episódio, falou. houve o contato do Cueva lá com o Rodrigo Caio através do WhatsApp e ele falou, já meio que nos acertamos, mas vou pedir desculpa sim porque eu estava errado. Ele falou, eu não tinha visto o que o Rodrigo Caio falou e me contaram o que o Rodrigo Caio falou. Ou seja, é aquele negócio do telefone mudo. É o boca de graxa. Pois é, O boca de graxa que atrapalha todo Pilharam mundo. o cara. Mas aí ele mandou Telefone bem. sem fio. Ne- Mandou nessa- bem não, pra não, caramba não. o Cueva. Mandou bem. O que nós Porque- descemos o pau nele ontem, Pois hoje é, ele hoje tá merece perfeito. elogios. Merece elogio. Merece elogios, porque ele coloca um balde de água fria em cima de uma fogueira. Vamos ouvir, então. O único que falou isso foi você. Vamos ouvir o Cueva? Vamos ouvir. Peraí, Obrigado, pastor. você já vai falar. Vamos ouvir o Cueva, que você tá assim com o dedinho? Vamos ouvir o Cueva. Vai ser um cuco agora. O Cueva ontem fez certinho, hoje, certinho. Vamos lá. Ontem. Sí, con Rodrigo nos comunicamos por WhatsApp, estuvimos hablando por WhatsApp y hoy que hubo en entreno, falamos, ¿no? Conversamos y fue bueno, ¿no? Fue buena la conversación. Después, lógico, después de todo eso, también falamos con grupo que era lo indicado, mas
eu quero começar falando que o erro foi meu, não? Toda a semana empezaram a passar imagem de Rodrigo que falou de mim e todo. Eu não escutei, só escutei a imprensa falar, mas já falei com ele e o erro é meu, assim que publicamente também estou pedindo desculpa a meu companheiro, que é um cara legal, e a mim e a todo o grupo em geral, não? E em verdade a todo São Paulo. Momentos bons, que estava cá em São Paulo, estava jogando bem, e o momento era distinto também, não? Estávamos brigando, começamos um ano ótimo. Me cobravam na seleção também, porque o momento não era bom. Então, acá se revirtió la cosa. Entonces, esto es fútbol, son momentos. Pienso que en algún momento vamos a tomar otro camino, ¿no? Salir de esta situación. Y con respecto a ver si me sacaron del equipo, ¿no? ¿Quién soy yo para decir si es justo o no? Eso es un trabajo que le toca al técnico, que es Dorival. Leco odeia. Olha, essa atitude do Cueva foi muito legal. E bonita. Foi bacana, mostrou humildade, encerrou uma polêmica. E pergunto a você, Felipe Facincani, essa atitude do Cueva pode, talvez, ser uma mudança daqui para frente para São Paulo ou não? Ela mascara um pouco a crise, pelo seguinte, porque ele só foi à coletiva, não foi porque briga, que tá uma crise e aí ele precisa falar, porque é o líder, etc. Nada disso. Ele foi porque pegou muito mal, na informação que eu tenho, sim, o Conselho do São Paulo e principalmente a alta cúpula da diretoria do São Paulo, entenda-se o presidente Leco, ficou muito chateado com a atitude dele no Morumbi, apontando o dedo pro Rodrigo Caio, dizendo, resolvam-se com ele que eu, não tenho mais nada para falar. A imagem, o símbolo do final de semana do São Paulo foi a atitude negativa de antiprofissionalismo do Cueva, que fez com que, sim, ele descesse lá e pudesse pedir desculpas para passar uma imagem minimamente decente do que é esse elenco do São Paulo. Então não foi um consenso, não foi aquela conversa, aquela história toda, não. Ele pode ter conversado com o Rodrigo Caio para entender o que aconteceu, mas não foi por causa disso. Foi porque lá de cima veio o pedido. Cueva, vá lá e mostre que há uma imagem a ser respeitada e zelada do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, não há a imagem que você passou. Há respeito à hierarquia no São Paulo, é isso que você está dizendo. Ele fez o que o Felipe Melo não fez. Porque o Felipe Melo também foi instruído, aí numa entrevista coletiva a pedir desculpas, ele não fez isso. Ele foi lá e deu outra porrada no Cuca. Ou não? O Cueva teve a humildade e a personalidade de pedir ele desculpa. Ele foi inteligente. Não, e outra, se colocar abaixo do clube. Inteligente. Faz foi parte inteligente. do ser humano que é inteligente. Claro. Foi inteligente. Mas o Cueva, eu repito o que o Ben já disse agora há pouco. Ontem nós descemos um porrete do Cueva porque ele mereceu. Ele mereceu. A atitude dele foi extremamente infeliz. Ele estava com o rei na barriga e não estava jogando nada no São Paulo. Na seleção do Peru ele até está jogando bem. No São Paulo, não. Mas ontem ele teve a humildade de abafar uma crise. E tá certo, Cueva. No momento que o São Paulo vive no Campeonato Brasileiro, tudo que o São Paulo não precisa agora é de polêmica. Isso o Dorival falou na entrevista de sábado. Pois é. Então, parabéns pro Cueva. Parabéns, Mandou bem. Benja, só uma coisinha. Antes falou que tinha que ser falado. O Sormani vai falar. Só uma coisinha. Hoje tem reunião do Conselho Consultivo do São Paulo. E nessa reunião do Conselho Consultivo, você sabe que nessa reunião tem uma ata lá que é vedada a sair qualquer informação dessa reunião, né? O presidente do São Paulo fez isso constar na apresentação desses diretores do São Paulo, inclusive o Raí é um deles, e ele disse que isso aí, as coisas não podem vazar dessa reunião. Você entregou a sua fonte, então, sua fonte é o Raí. Não, o Raí é um deles. Aguentou sua fonte. Não, o Raí é gente boa, o Boi é gente Pascoal, boa. uma delação premiada. Não precisa nem oferecer uma barganha pra ele. O Raí é gente ele já tá boa. caguetando, mas o cara fala, Raí é gente boa, o Boi é gente boa. Só explicar um negócio pra vocês. Nessa reunião, a pressão vai ser muito grande em cima do presidente do São Paulo. Primeiro, para que o treinador do São Paulo seja mudado. A informação que eu tenho é que mais uma vez. Ele não cairá, mas a pressão existirá. Acabou a tranquilidade do Dorival junto aos conselheiros do São Paulo. Tanto aos conselheiros deliberativos quanto aos conselheiros consultivos. Eu acabei de falar. O São Paulo vai tentar Muricy porque o Dorival Júnior sozinho não vai conseguir tirar. Gente, pega os números do Dorival, infelizmente. Eu também adoro. Sabe os números do Dorival no Palmeiras? Há 2 anos, também são muito ruins. E o que 20 jogos, perdeu 9,
Venceu 6 e empatou 5. Ou seja, quase metade de derrota. O que salvou o Palmeiras em 2014 foi o Vitória. O Vitória que perdeu, que estava querendo. Gente, o Dorival, infelizmente, eu adoro o Dorival. Como pessoa, acho é um cara fantástico. Infelizmente, o trabalho do Dorival no São Paulo até o momento... Não apareceu. Tá um desastre. O estilo dele como técnico é diferente. A diretoria do São Paulo, em cima da tua informação, bate com a minha. A diretoria do São Paulo vai tentar alguém para ajudar o Dorival. A pressão vai ser muito grande e a outra pressão será em cima desse mesmo tema que você abordou, do Muricy vir a ser um diretor, que seria uma forma de tentar melhorar o São Paulo ainda dentro da competição. Ainda há esperança de que o São Paulo possa melhorar. Então tem muita pressão nesse momento. Outra pressão é de que os dirigentes do São Paulo possam assumir uma postura mais enfática diante das situações. Tipo? Parar de se omitir. Porque tem hora que o dirigente, essa é a hora do dirigente, essa não é a hora do jogador. Essa é a hora do dirigente. Essa é a hora do presidente, essa é a hora do diretor de futebol, essa é a hora do treinador, essa é a hora de tirar o jogador do foco, porque eles já estão num tiroteio danado. Então essa é a hora de tirar o jogador. Outra coisa, esse conselho não aceita em nenhuma hipótese esse pedido de reunião de 20 torcedores do São Paulo, com os jogadores, com o presidente, com a comissão técnica e com a diretoria. Não tem que ter. Eles não aceitam esse tipo de situação. Mas como não elege esses 20, Pascoal? É só os torcedores? Os torcedores, elege 20, assim, fala, vem os jogadores. Os torcedores das torcidas organizadas elegeram 20 pessoas, entre eles, para fazer essa reunião. Disseram às lideranças do São Paulo o seguinte, se não derem uma resposta até quinta-feira, nós vamos cobrar de uma outra forma. Então eu não sei o que eles vão fazer. Já pedi aqui segunda-feira e vou voltar a pedir. Não invadam, não agridam, não façam nada que possa, depois lá na frente, dizer que vocês é que rebaixaram o São Paulo. Vocês estão entendendo o movimento? Então vocês, de repente, que acham que são mais importantes do que o São Paulo, podem provocar uma reação negativa e o São Paulo cair, verdadeiramente cair. Já está encaminhado para isso. Já está encaminhado, o time não tem poder, o time não reage. Se vocês fizerem ainda alguma coisa pior, o time do São Paulo pode refletir isso dentro do campo. Um único fator que hoje daria uma luz a mais no São Paulo são dois caras, a meu ver. Acho praticamente possível que seria o Marco Aurélio Cunha. Que inclusive nem no Brasil tá na Austrália. O nome do Raí foi cogitado também para essa função, mas não tem nenhuma condição desse perfil. O Raí não tem o menor perfil para assumir isso agora. Tem dois caras. O Marco Aurélio Cunha, que está com a seleção feminina de futebol, ele trabalha na CBF, está na Austrália. Já esteve lá recentemente. Já esteve recentemente. Já foi apagar um incêndio. Os nomes mais relevantes é o Muricy. O Muricy chega, o Muricy vai dar entrevista, ninguém vai bater no Muricy, o Muricy vem com aquele papo dele, o torcedor vai se animar, você entendeu? É uma luz. E, na minha opinião, o Muricy não tem nada a perder. Se o São Paulo vem, o Muricy vem e o São Paulo escapa, o Muricy vai ser mais endeusado ainda do que ele já é. Se o São Paulo cair, ele vai falar, olha, gente, eu tentei. E o torcedor vai falar, pô, o Muricy largou a televisão para vir salvar o São Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se nesse cenário todo que você pinta aí, o Dorival fala assim, tô fora. Fora do quê? Tô fora. Ele quer sair? Não. Ele fala assim, se vem o Muricy, eu tô fora. Então... Porque é aquilo que você acabou de falar. Vocês estão passando a mensagem para todo mundo, inclusive para mim, de que eu não tenho condições de tirar o São Paulo dessa situação. Então, se vocês acham isso, me demitam. Eu não vou trabalhar com o Muricy. E se ele fizer isso, como é que faz? Então, o Dorival, infelizmente, não é o nosso ideia. Estou falando por mim. Não é o nosso objetivo, mas tem que te mandar embora. E aí, porque... Mas aí contrataria quem? Não, aí isso é um outro problema, porque eu não acho que... Então, eu estou perguntando assim, nessa queda de braço. O que eu acho, penso o quê? Presta atenção. Logo existe. Mas eu não acho que o Dorival vai bater de frente com a diretoria por causa do Muricy. Eu também acho que não. Claro o Dorival Júnior... A pessoa que está chegando não é para tirar o poder do Dorival, é para ajudá-lo. Para ajudá-lo. Então o Salmani está dizendo que ele demonstra que ele não tem capacidade sozinho de resolver. Você tem que pensar espera só um minuto. Eles são muito amigos. Quando está com uma infecção muito grave... Há quantos jogos o Dorival Júnior está no comando do São Paulo? Nós temos os números aí, produção? Coloque aí. Há quantos jogos o Dorival Júnior está no São Paulo? Facicano, você tem bom de cabeça. 10 jogos. Não é mais?
Acho que o São Paulo ele completou o 10º jogo no final de semana, não foi isso? 10 jogos. 10 jogos. Então vamos lá. De 30 pontos conquistados, disputados. Jogados. Disputados. Quantos pontos ganhou o Dorival Júnior? 11, é isso? Então vamos lá. 11 jogos. 11 jogos. 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 39% e 21 gols sofridos, 18 marcados. Só pode ter a terceira pior defesa do campeonato. Vamos lá. 39% cai. 11 jogos já é um número que dá para perceber alguma coisa. O Dorival Júnior está fazendo um bom trabalho no São Paulo? Não. Do jeito que está, assim, o Dorival Júnior tira o São Paulo do rebaixamento? Não. Sim, não. Então, é o que eu tô E com a falando. chegada do Muricy também não é certeza que tira. Não, ninguém É tá um falando... fato novo. É mais, olha só. Põe os números do Muricy pro Fabinho quando ele chegou no São Paulo em 2013. Perfeito. Olha só, mas é uma outra situação. A diretoria tem um papel e um peso fundamental nesse baixo aproveitamento e ela, a cada momento, tenta encontrar um fato novo. Lá atrás, ao trazer o Lugano, ao contratar o Michael, tentar um ídolo, ao resgatar o Rogério Ceni e lançá-lo como técnico, ela está perdida. E o torcedor está sofrendo. Você olha os números aqui, ó, quando o Muricy assumiu, 18 pontos em 19 jogos, 18ª, a campanha para salvar. Perfeito. Pega aquele time, pega o atual time, pega aquela diretoria, pega essa diretoria. Tudo isso tem que ser comparado. Olha, a diretoria é praticamente a mesma. É o mesmo grupo. Não, pera um pouquinho, tem coisa errada aí nesse negócio aí. Nesse quadro aí. 10 vitórias são 30 pontos. Com 2 empates dá 32. Como é que tem 50 pontos conquistados no final do Brasileirão? São 32, não 50. Não, mas Terminou aí, somando, terminou com 50 pontos. somando São os 18 que tinha, quando São ele Paulo chegou terminou lá. com 50. 32 São mais, Paulo mais terminou. 18, Não, é 50. porque tá dando a entender que o Muricy conquistou 50 pontos. Ao final do Brasileirão. Só o seguinte, Benja, se você olhar esse atual elenco, do elenco da época do Muricy, é outro elenco. Não dá pra comparar. Sim, mas chegou, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Mas qual era o elenco? Me dá o elenco daquele Não, elenco. Claro que você tem O que Inter falar. ano Eu vou dizer um passado negócio pra falando que você. era uma maravilha. Eu vou dizer um negócio Caiu. pra você. Ele tem mundial eu pra não trabalhar. acho, eu não acho que nem que tem muita diferença de um elenco para outro, não. Se você comparar, esse aqui tem até jogador melhor. Por Não, nome? Por nome. Ah, nome. Mas, claro, você vai ter que você tá analisar pelo questionando, nome. Não, peça. Não, Você que perguntou qual era o elenco. A comparação é do que tá jogando e o que tá jogando esse. Esse você tem um Jusilei que não está jogando. Mas não estava jogando da mesma forma quando ele chegou. começou a jogar Se não Não, joga, sim. você traz o Então novo vamos cara lá. pra fazer jogar. Você trouxe Prova naquele disso, não, ano o rebaixamento. Aderlan no meio do ano, você trouxe a Arboleda no meio do ano, você trouxe o Petros no meio do ano, o Jusilei, todos para começar uma temporada no meio do ano. O São Paulo? Naquele ano trouxe 4 titulares para começar a temporada no meio do ano. Não, naquele ano não. Então, Com certeza isso não. tem um peso, porque eles estão Mas, começando Fábio, a temporada. mas tava na zona de Hernandes chegou no rebaixamento meio do do mesmo ano jeito. e tá jogando muito. É. Não é uma receita de esse é o bolo. ponto fora Marcos da Guilherme curva. também chegou. Não, Marcos O Guilherme Prato chegou antes e não tá jogando. Não tá fazendo os Olha, gols. vocês vão achar que é implicância minha, mas quando o jogador vai pro treino de reserva, ele levanta o calção para queimar a perna, ele tá pensando mais no bronzeado dele do que na situação do São Paulo. Quem que é aquele cara lá que tá com o calção levantado lá? Lá no fundo, olha lá. Olha lá, que é? olha lá, olha É lá. o Jonathan. Jonathan Gomes. Quem é Jonathan Gomes da tá fila de do calção, pão? Ele tá de calção e Mas é a levantou o bermuda calção. por baixo ou é? Não, Não, é é a perna é a mesmo. perna mesmo. A perna Então, branca. sabe, você tá numa situação tão complicada, você não ganha de ninguém. Tá na zona de rebaixamento. O cara aparece Quer ficar pra com a treinar. coxa pra fora, né? O cara aparece pra treinar preocupado se a coxa vai ficar... Esse não é um problema do São Não, Paulo. estamos analisando Não, mas o São Paulo. explicência Eu não é acho um que São o- Paulo. o que Estamos sua- analisando o A São Paulo. postura tá certo mesmo. É o lado individual. postura. Tá pensando nele, não tá O cara pensando Não, no a coletivo. postura tá não, certo. ou seja, a situação do São Paulo indício. Quer chamar nesse atenção. momento, pra esse cara, Quer chamar não atenção. significa nada. Ele tá mais preocupado se a perna dele vai estar bronzeada ou não. Percebe? Mas eu acabei de falar, eu acabei de falar que o Dorival trancou os jogadores ontem, meia hora, trancou a mão de falar. Saiu do vestiário e os caras não estavam nem aí, vocês não acreditaram em mim? Não, a gente acreditou em você. Tô te falando que os jogadores... O que nós Olha, se os dissemos pra jogadores, você, se os jogadores perderam uma do grande São chance. Paulo, se os jogadores do São Paulo entenderam a atitude do Dorival como sendo uma atitude sem lógica ou Uma galhofa? ou uma galhofa ou pô, o que esse cara quer com isso? Gente, o Dorival simplesmente passou uma mensagem para os jogadores dizendo o seguinte: nós temos que estar unidos. O Pascoal falou isso. Olha só, vamos agora olhar há pouco. essa imagem Olha, aqui, Fabinho, ó. Olha essa esse imagem, lance olha aí. esse lance. Esse lance foi hoje o Rodrigo Caio com o Michael Suel. Olha lá. Ok, de jogo normal, calma. Olha a reação do Rodrigo Caio. Inaceitável. Não, porque ele viu que o cara também tá fazendo uma papagaiada danada. Papagaiada, tomou um pontapé no braço. Tomou um pontapé, foi sem querer no lance Não normal. tô dizendo que foi por querer. Aí ele volta depois, olha,
tá tudo bem, aí sai... Exato. Mas eu acho que ele foi lá. treino tem que ter essa disputa. Mas não- Tá faltando não, exatamente não, isso. tem que ter Tá faltando disputa. isso no jogo. Mas aí não Se tem você como não pedir tiver no desculpas. treino, você não vai Se ter é no o jogo. Lugano, vocês iam falar, tá vendo que legal? É o Deus da raça. É o Deus da raça. Olha lá. O lance é de jogo, ponto. Mas Tá pedir bom, desculpas segurou. ao companheiro também faz parte. Se não faz, é porque alguma coisa há. Mas que ele deu ali, Pô, ele a deu, última ele deu. acertou no antebraço. Acertou. Mas o Rodrigo Caio é um menininho bonitinho, bonzinho, Não, fala não é vários menininho idiomas. bonitinho. Para. Se fosse o Lugano, ele é assassino. Se o Rodrigo Caio é adepto ao fair play, nossa, o jogador é fresco. Agora, se o Rodrigo Caio dá um chutinho desse no treino, mas o cara tá Se é o cara Lugano, bem não, assassino. Há duas brincadeira. leituras desse lance aí, eu concordo com vocês. Há duas leituras. A leitura que eu e o Pascoal acabamos de fazer, que é o seguinte: se não tiver isso no treino, não vai ter no jogo. E há a leitura do Fábio Azevedo, de que, olha, se falta está de acontecendo companheirismo. isso aí no treino, é sinal de que o elenco não está bem. Aí vai Então, para o que você estava falando. Se isso aconteceu a segunda parte, o que você está dizendo tem toda a razão. Eles não estão se entendendo. Exatamente. O Rodrigo tá ali conversando Qual com o foi cara. a mensagem do Dorival? Gente, é o seguinte, todos temos que nos dar as mãos para tentar sair dessa situação. E muitas vezes o Pascoal falou aqui, e é verdade. O Aí, jogador acabou a polêmica. perde Aí, pra Olha só, gente. Acabou a polêmica. Acontece o lance, ele vai embora. Depois ele volta. Por que ele volta, eu não sei. A gente não Ele tem mais... voltou porque ele fez a falta, saiu andando, viu que parou o treino e voltou. Ele achou que não era grave. Que ele fez a falta e caiu. Olha lá. Ó, ele chuta. Todo mundo que joga futebol, quando Achou que não era atinge, grave. sabe o que atingiu. Não, ele achou que não não era grave, sabe? que era normal. Aí ele viu que o cara ficou se contorcendo lá, falou, pô, peraí, deve ser Tá, alguma coisa. olha o tempo, olha o tempo que ele tá vendo. Mas Olha ele o tempo voltou que ele tá lá, ele vendo. viu o Dr. Sanches ali Olha do o lado. tempo que ele tá vendo. Ele Mas viu ele o não é Dr. Sanches médico, ali é o do Dr. lado. Sanches que é o Dr. Olha lá, ele Sanches é o voltou médico. agora, o tempo ali, 5 então tá bom. segundos. Se é o Lugano, você Para. não pensa igual. Não, claro que não, normal. Tá bom. Claro que não, normal, Olha, absolutamente vem cá, normal. o... E vi muito aí- mais como acidente aí- do que maldade. aí Mas não o falei que foi Pascoal- maldade. Em nenhum momento Não, falei que você é tá maldade. julgando ele, que ele virou as costas, que ele deixou Ele o cara virou lá no as chão. costas. Ele Pô, virou então isso as aí é costas. maldade. Se você vira as costas e deixa o cara no chão, você tá com ato de Isso é uma maldade. demonstração de que o ambiente do São Paulo não está Olha lá. bom. Ponto. Essa é a minha Mal. visão desse lance, que é mais um lance. Aí vocês estão falando exatamente o que o senhor Mano estava falando agora há pouco. Exatamente. Então, Eles tiveram a chance de se unir para isso. o Dorival Tão nem aí. tentou, mas o que está faltando para esse elenco do São Paulo? Liderança. Para alguém chamar a palavra Cadê o Lugano? na reunião, pois é. Cadê o Lugano? Mas o Hernanes também, não é? O Hernanes. E Cadê só o pra- próprio tá Rodrigo, jogando só muito. o Rodrigo Caio? E outra coisa, só pra pontuar aqui. O time 2013 do Muricy, eu tô com ele aqui no papel, é melhor do que esse. Ué, vocês disseram que era igual? Não, Eu não, acho é que não é melhor nem do qual que é o esse. Então time vamos, de São Paulo. qual é o time? Você já tinha Rogério Ceni no gol, ou seja, já é 200 vezes melhor do que Já qualquer é um que tá no melhor, gol, não precisa nem né? continuar. Não, Rafael Tolói é mais zagueiro do que todos que estão ali, acho que quiçá menos do que o Rodrigo Tudo pau a Caio. pau. É isso. Tudo pau a pau. Tolói é tudo Mas o pau a pau. Rodrigo- Não, o Rafael Tolói é bom jogador, Pau não é a mau jogador, não. pau a pau. Aí você tem o Wellington volante, o Clemente Rodrigues lateral Peraí, a esquerdo. zaga- Horroroso. Mas é melhor do que o que Não, que não, foi. não, 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 Ele não. só pensa Horroroso. melhor. Por isso que ele acha que é bom. E Você ele colocou tem. o Clemente Peraí, dá a Rodrigues. escalação. Da escalação. Não dá, fala a escalação. Tem elenco, ó. Rogério Ceni, aí na zaga o Rafael Tolói com o Rodrigo Caio. O meio de campo do São Paulo tinha o Jadson. Peraí, os laterais. Não, tô abaixando aqui, peraí. Pô, vem com a informação, pô. Não, tá na Você já minha tem mão. decorado o Tá, time, tá pô. Você já tá catando na visão. o milho, pô. Não, tinha o Matheus Caramelo Horroroso. no time. E... Tem mais aqui. Edson Silva. O Edson O Cabeção Paulo tá Miranda, jogando no tinha o Londrina. Wellington. Até agora, Nossa, o time era ruim. até agora, cadê? Como que era melhor? Tirando o Rogério Ceni Melhor, aí. melhor. Pegando João milho aí, ó. Schmidt, Quem? João Schmidt, Ganso, Jadson. João Schmidt, Ganso, João Jadson, Schmidt, imagina, nunca Luiz vi virou Fabiano, São Paulo. Ademilson. Era melhor do que Ademilson, O Maquininha. Carleto. Vai dormir. Do que tem aí é melhor sim. O de hoje é melhor. Ele citou o Pô, Carneiro. peraí. Você Que tem isso? Ganso e Jadson no meio Peraí, do o campo, é melhor Jadson do do São que Paulo aí. não jogou a bola que tava jogando no Não, Corinthians. é o Ganso Jadson. Era outro Não. Jadson. É o Era Ganso outro Jadson. Não, mas eu acho que o Jadson Ele tinha não outra tava no São perna. Paulo nessa época. Chama o Muricy. Luiz Fabiano. Chama o Muricy. O Ganso jogou bola, assim como o Hernanes está jogando muita bola. Sim. O de ré, Mas o elenco de hoje é melhor que o É melhor. O Rogério Ceni aí, melhor. tudo bem. Peraí. O Jadson é 200 Mas não tava vezes mais jogando. jogador. Não, Ele foi trocado com o Pato, mas Facinho, o não jogou nada Jadson- no São Paulo. mas o Jadson- Não julgue nomes, julgue Assume bola. que você foi mal agora. Não foi mal. Lógico O que foi. Jadson mesmo no São Paulo, Esse não teu sendo papel aí tá o ruim, tá craque. ruim. O Jadson mesmo não sendo o craque
que todo mundo viu no Corinthians, o Jadson do São Paulo já é melhor que o Cueva. Deixa eu pedir pra produção. Produção, eu sei que é chato pedir essas coisas de última hora no ar e tal. Se der, faça uma arte, a escalação do time de 2013, que o Muricy assumiu, e o time agora de 2017. Porque pelos jogadores que o Facincani falou, eu acho que ele bateu a cabeça. Não batia. E o Jadson nem jogava, né? Agora, enquanto a produção tenta... Banco. Enquanto a produção tenta... O tio Michael, que hoje é titular do Grêmio. Enquanto a produção tenta fazer isso aí... Ô, Fábio Azevedo, o clima no São Paulo é ruim? Pelo que eu tô vendo, sim. Pela declaração do Cueva agora, né, após a reunião, dizendo que pelo WhatsApp se entendeu com o Rodrigo Caio, ok. Mas pela demonstração no treinamento, pelo Dorival ter deixado os caras no vestiário, um olhou pro outro, começou a rir. Então assim, legal, não tem problema aqui. Eu não tô vendo isso dentro de campo. Dentro de campo os números não mostram isso. Fábio Azevedo, Dorival Júnior sozinho tira o São Paulo do buraco? Ele nenhum treinador tira, sozinho. Então o São Paulo caiu? Hoje caiu. Hoje caiu. O campeonato termina em dezembro. Se continuar assim, cai. O Manual está todo lido da diretoria de São Paulo. E o que fazer? A diretoria foi incompetente. A diretoria jogou o clube nessa situação. A gente tem como ouvir o Pinotti, o Vinícius Pinotti, o vice-presidente de futebol, falou agora há pouco. Temos aí, produção? Então vamos ouvir o que o Pinotti falou agorinha, aí, de uma hora atrás. Aí. Vamos lá. A gente está temeroso, temos trabalhado bastante para tentar reverter isso. Não é agora, isso já vem de algum tempo, a gente é preocupado e focado em tirar o time dessa situação. Quanto ao Dorival, a gente está satisfeito com o trabalho dele, ainda não foi refletido dentro de campo, que é o principal, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho dele. Olha, a pressão faz parte da vida e quando eu assumi isso aqui eu já imaginava que teria pressão, não tem problema. Eu sei muito bem conviver com democracia, opiniões divergentes e tudo mais. Realmente não me afeta. Eu tenho confiança no meu trabalho, no trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro do CT, não só no meu. Algumas modificações que fizemos, uma capacitação aqui interna. Então, continuo muito confiante no que a gente está fazendo aqui. Quanto ao meu relacionamento com o Leca, é o melhor possível. De extrema confiança. Ontem passamos um bom tempo juntos e tudo mais. Aqui tudo é definido em conjunto, não existe uma única figura que toma decisão sozinha. É claro que um regime presidencialista, o presidente é o nosso comandante maior, mas é tudo definido num grupo. Então, e a minha relação com ele é ótima. Bom, a gente não se pauta com essas questões, né, de abaixo-assinado e tudo mais. Isso já vem sendo discutido, não é de hoje, não é em função nem de último resultado e nem do dia de ontem. A gente já vinha discutindo isso, tomamos conhecimento das declarações do Muricy. A gente, inclusive, já tinha tido algumas conversas e tudo mais. Então, a gente sabe que ele tem um contrato, já sabia, né, que ele tem um contrato e ele é um cara muito honesto e historicamente cumpre seus compromissos. Muito difícil ele vir oficialmente, mas nada impede que ele nos ajude com a são-paulinidade dele, com o profissionalismo, com a bagagem dele, que é muito importante para o São Paulo. Nada impede dele vir. O Muricy, falando especificamente, ele não pode assumir nenhum tipo de função oficial no São Paulo Futebol Clube, o que não impede dele trabalhar informalmente. Ele já fez isso no passado, até com outros presidentes e tudo mais, mas assim, oficialmente esse cargo não tem uma intenção de ser criado, mas não quer dizer que a gente não tenha uma pessoa ajudando nesse sentido. E sempre, claro, por questão de governança e tudo mais, toda vez que se fala de um coordenador técnico, você tem que conversar com o seu técnico. Você tem um exemplo passado de muito sucesso, por exemplo, o Zagallo Parreira, né? Ou o Antônio Lopes, o Filipão, que seja. Aquilo sempre foi algo que era bom para todo mundo e combinado entre todas as partes. Então, nós não podemos vir aqui simplesmente impor um coordenador para o Dorival sem que ele esteja totalmente confortável. Okay. O que você achou? Eu achei acho que vale a pena você contar o que você acabou de dizer pra gente aqui. Eu não ouvi. O Muricy era treinador eu tive o prazer de levar o Muricy para ser treinador. Você era o gerente de futebol do Figueirense. Eu era o gerente do Figueirense. Eu tive o prazer, a honra de levar o Muricy, que já era meu amigo, né, para ser o treinador do Figueirense. No momento que o Figueirense precisava dele, era uma fase de transição, de meio de campeonato, e o Muricy fez um ótimo trabalho e depois de lá
foi para o Internacional e a carreira dele disparou no Internacional. E eu tive o prazer de levar o Dorival Júnior como diretor de futebol, como eu era diretor de futebol, levar o Dorival Júnior como assistente dele. Então eles se conhecem muito bem, eles se gostam, são os caras que se dão muito bem. Eu não vejo nenhum tipo de trabalho. Foi em 2002. Nossa amizade já vem de longa data. Deles, muito antes disso. E a minha com eles antes disso também. Então, eles são os caras que se gostam e se respeitam, que eu acho que é fundamental. Se o Muricy for o coordenador técnico, o diretor de futebol... não pede pra sair. Dorival não vai fazer bico, nada. Nada. Porque o Dorival respeita muito o Muricy, como o Muricy também respeita muito o Dorival. Tiveram um ótimo trabalho juntos, tiraram o Figueirense de uma situação ruim. Você prestou atenção no que ele está falando? Só fica aí. Foram juntos grandes e são companheiros, eu não vejo nenhum tipo de problema. E outra, Pascoal, quando Mas você eu tá com também uma infecção falei muito isso. grave, quando você está com uma infecção muito você grave... ele que falou aqui, será que o Dorival vai aceitar? Imagina, Acho que vai o aceitar. Dorival ele não vai dar murro em ponta de faca, gente. Quando você está com uma infecção muito grave, por mais que você faça uso de antibiótico muito forte... É o doutor Mano, Mano, agora doutor Mano. Gente, como é chato. Doutor Mano, Mas vai. é fato. É o Mano Zanfa? O negócio não, é o agora não é o seguinte, Mano Zanfa. agora é o meu. Mano grava, Mano grava. Mano grava. Mano grava agora. Mano grava, vai. Pascoal, você que é um cara que teve inúmeras infecções Não, na sua não, faça vida. isso, não é verdade. Eu tô resfriado, mas isso não teve problema, não. Às vezes, você tá Pascoal, você toma um enrolado com o antibiótico, Ibama, hein? ele é muito Tô sabendo. forte. Ele é muito forte. Mas ele sozinho não vai dar conta de te recuperar. Às vezes você precisa fazer uma combinação de antibióticos para você ficar bom. E o São Paulo hoje precisa. O Muricy seria essa outra combinação. Porque com o Dorival, tá na cara que pelos números, em 11 jogos, ele venceu 3 partidas, empatou 4. É muito pouco, cara, é muito pouco. Mas a Se culpa continuar é com esse só do aproveitamento, Dorival, mano. Não é. É o problema que começa lá em cima. Eu também Começa acho nesse vão que deu entrevista agora. Então, mas vão usar, o Fabinho, o Muricy, como usaram o Rogério Ceni uma também. covardia. Isso É é uma escudo. covardia. A diretoria do São Paulo Olha, coloca ídolos à esquenta. frente do trabalho para encobrir a incompetência. Para encobrir a incompetência. Fizeram isso com o Rogério Ceni. O São Paulo, se fizerem isso, eles vão tentar salvar o São Paulo, gente. Pascoal, É só salvar. Pera, já vou chegar lá. Mas isso mostra, Pascoal, que a diretoria é incompetente. É incompetente. Isso a gente já sabe, mano. Não, Alguma mas coisa é bom precisa ser frisar. feita pra salvar o Não, São mas Paulo. O quê, mano? É isso que eu tô Criticar, falando. você já Deixa tá cair. criticando. Agora, Não, mas Deixa bom. cair, mano. Peraí, é que você espera, que vocês começam com uma discussão e terminam com outra. Eu Não. tava discutindo com o Fábio aqui, ele expôs... Quer dizer o quê? O programa não tem pé nem cabeça? Não, é que vocês estavam conversando entre vocês três, vocês não prestaram atenção na conversa que eu tava tendo Não, com o estão Fábio. prestando atenção. Estão falando de notificação O problema maior é a administração de São Paulo. O São Paulo só está no ponto que chegou hoje Sim, isso é graças à óbvio. incompetência do Óbvio. presidente. Ok, então Nós deixa sabemos. cair. Tá. Parabéns, Não, já vai- descobri deixa isso cair, vai cair. Eu acho que a diretoria de São Paulo está buscando estratégias, e no caso usou o Rogério Ceni como escudo e vai usar o Muricy também. Mas isso não é uma garantia de que dará certo. Mas Isso não é uma sabemos, garantia. mano. Mas Mas não é uma sabemos. Precisa garantia. fazer alguma coisa, mano. Precisa fazer, Pascoal, Sai do graças óbvio. à incompetência. Dá pra Ei, mas contratar. acontece. Dá pra contratar o Cristiano Não Ronaldo? adianta Não você olhar dá. pro virar o olho, amigo. Você tá falando óbvio. É difícil. É que vocês não prestam atenção no programa, Nós vocês ficam com um estamos papo prestando paralelo. atenção, não. Aí a hora que vocês caem de paraquedas, vocês acham que tá falando Não, óbvio. você falou, a culpa de tudo é da diretoria de São Paulo. Ok, nós sabemos. Você teve uma visão agora espetacular e Eu ninguém sou o percebeu. Muricy, eu não aceito agora. Tudo bem, mas Eu não pergunta aceito vai ser agora. se você é o São Paulo. É óbvio que não, é óbvio que não. Se você é o São Muricy, Paulo, se você é o presidente de São Paulo. Mas nessa relação, ô Sormani, volto a falar aqui, pro Rogério Ceni, foi pior do que a relação, nessa relação de isso. custo-benefício. Você tá analisando Pro Rogério foi uma relação prejudicial, pro São Paulo não foi. O São Paulo colocou um cara na frente do comando do clube que poderia ter desgastado a imagem dele, como desgastou, é que o Rogério tem uma história irreparável perante o São Paulo Futebol Clube. Então a torcida não vai pegar no pé dele. Mas é uma situação muito triste, cara. É muito triste. A diretoria do São Paulo colocar novamente um ídolo, que o Muricy é ídolo. Claro, Assim como o Rogério também é. Perfeito, Pra perfeito. usar o cara num momento Aí sua análise desse, tá boa. Tá sendo praticamente um bode expiatório, Pascoal. Quem? Jogar toda a Desvio de responsabilidade foco, nas desvio de costas do foco. Muricy. É verdade. Mano. Tá embicando. Eu Não tem o que fazer. eu não Você quer que aceitaria. chamou o Eu não Rogério Ceni, aceitaria. não resolveu. Não, o que o Colocou Mano agora tá o jeito é dizendo o que ele Muricy. fosse Ué, mas, por exemplo, você Não, mesmo, não, eu Sormani, sei, você do lado disse que a do pressão é Muricy. enorme. Não Você vai disse que a resolver. pressão do cargo é Isso. enorme. O Muricy, se você gostasse tanto do Muricy, você nem pediria isso pra ele. Porque o Muricy passou recentemente por um problema sério de saúde, tanto é que fez ele repensar se ele gostaria de trabalhar ainda com futebol ou não. Ele já disse que como treinador não trabalharia Mano, mais. ninguém- A partir do momento que ele tem um outro cargo, que a pressão vai ser enorme sobre ele, você deveria repensar também. Ninguém Ou tá, não? ninguém tá botando um revólver na cabeça de ninguém. Mas você amigo. tá usando o sentimento do cara. É óbvio que ele não Mas- vai falar mas- do São mas Paulo. vem Você cá, disse, vem cá, chegar com a palavra Isso é certa, você o verdade. convence. É óbvio. Aí O Muricy tem covardia com o cara. sentimento, Gente, mas não é tem personalidade covardia. também. Eu acho que sim. Gente, não é covardia. Vocês estão loucos. O Mano tá falando óbvio e o Mano quer que agora não faça mais nada. O Sormani entendeu, Pascoal Presta também, atenção. só você tá dando muito Não, conta não, de não. faca. Presta atenção. Você tá falando óbvio. Você tá falando o que aconteceu. O que aconteceu, todo mundo tá careca de saber.
Prova disso que o São Paulo está aqui na penúltima colocação da tabela, presta ao seu primeiro rebaixamento na história. Isso é óbvio. O que foi, o que nem disse o Pascoal para trás, esquece. Não tem mais o que fazer. O São Paulo precisa começar a caminhar com as próprias pernas e não ficar dependendo do Muricy para tudo. Peraí, isso é outra história. Mas não, é o presente. Não, o que aconteceu, o que vai acontecer, não tem. O São Paulo tem um problema sério nesse exato momento, que é salvar o time do rebaixamento. Agora, o que vale é o emocional, o que vale é essas coisas para tentar. Já você que gosta de metáforas, o doente está na cama esperando a morte chegar. De remédios, como diria Raulzito. Ele está com a boca escancarada de dentro esperando a morte chegar. Tem que fazer alguma coisa. Na visão do São Paulo, tentar o Muricy para ser um diretor, para ajudar. Novo, né? De novo. Em 2000, porque já não é a primeira vez. Sim, usa o Muricy de bode expiatório. Não é bode expiatório. Não é bode expiatório. Esse cenário, ele não é novo. Ele não é novo. Não está acontecendo agora. Eu não lembro quem que disse isso e quem falou tem razão. Paul McCartney. Um time... Acho que foi o Paul McCartney. O time... Não, foi o Phil Jackson. Não, foi o Paul McCartney. Michael Jordan. Não, foi o Paul McCartney. Pouco antes de acabar. Tá na hora de separar os meninos das crianças agora? Não, foi pouco antes de acabar o foi logo depois daquela gravação em cima daquele prédio em Londres, que foi a última gravação deles ao vivo. Foi Don't Let Me Down. Isso, exatamente. Don't let me então, quando acabou essa gravação, o Paul McCartney falou, um time antes de ser rebaixado, ele flerta com o rebaixamento várias vezes. Sim, água mole e pedra dura. Exatamente. O São Paulo está flertando com o rebaixamento, gente, há algum tempo. O Flamengo também flertou e Mas nunca vestibular, caiu. um dia aprovado. Entendeu? Então, acho que o problema não está no Dorival, não está no Rogério Ceni e também não está no Muricy ou do Ney Franco ou de quem quer que seja. O problema do São Paulo é diretivo. O São Paulo está completamente perdido. Não é de hoje. Mas foi isso que eu falei, você tá falando óbvio. Não, mas isso é óbvio. perdido Perdido na questão administrativa. Sim. O São Paulo não tem hoje lideranças, gente capaz de pegar o São Paulo e tirá-lo de onde ele está. Porque as e não é de agora. Porque as pessoas que estão ali no corpo diretivo do São Paulo... Sim, mas isso é óbvio. Porque as pessoas que estão no corpo diretivo do São Paulo não têm... Esse retrato que vocês estão fazendo é o óbvio. Ninguém discorda.